2 milhões de anos no passado, o Rei Demônio matou os deuses e destruiu os pergaminhos sagrados antes de permitir que um herói inútil acabasse com sua vida miserável, separando os 4 reinos do universo durante sua morte. Quando renasceu, no entanto, ele disse aos pais que seu nome era Anos e cresceu para se tornar um homem em uma semana. Mas nunca percebeu que sua existência foi apagada da história e que todo o seu mundo foi fabricado. No dia dos exames de admissão, uma garota inútil estava caminhando para a arena antes que um perdedor feio esbarrasse nela, fazendo-a deixar cair a carta que estava segurando. Naquele momento, um homem quente, sexy e bonito a pegou para ela, vendo que seu nome era Misha e que seu pai era ainda mais inútil do que a própria família dele. Enquanto eles começavam a se afastar, um capanga inútil chamou-o de virgem simplório por ajudar a garota, mas Anos passou por ele como se ele não existisse. No entanto, Zapas invocou sua chama e gritou para ele responder, mas com um leve suspiro, Anos apagou suas chamas. Apenas com o poder de suas palavras, ele forçou o idiota a congelar no lugar e torturou mentalmente o imbecil enquanto ele estava de castigo. Dentro do prédio, a primeira fase dos exames finais era um duelo entre os candidatos. Então, quando chegou a vez de Anos, ele viu que seu oponente era o perdedor feio e inútil que ele aplaudiu. No entanto, a armadura antidemoníaca bloqueou a habilidade de fala de Anos de ativar desta vez, e ele passou a invocar uma das 7 espadas lendárias para amplificar sua capacidade mágica. Assim que a partida começou, Zapas correu em direção a Anos, mas com um único suspiro, as chamas foram extintas mais uma vez. Então, para fazê-lo se sentir melhor sobre sua vida deprimente, Anos prometeu não fazer um único movimento pelo resto da partida, e quando Zapas pensou que ele estava inventando desculpas por ser fraco, todos os seus órgãos explodiram, e Anos revelou que esse era o poder de seu batimento cardíaco. As ondas de vibração começaram a esmagar o interior do homem, mas em vez de se render, Zapas continuou chamando Anos de feio e inútil. No entanto, Anos calou sua boca com um sapato, e com um único estalo de dedo, Zapas foi completamente obliterado. Mas como Anos não conseguiu terminar sua frase, ele decidiu trazer Zapas de volta dos mortos, perguntando se ele estava pronto para desistir após morrer. O idiota se recusou a desistir, então Anos o matou novamente e o reviveu. Mas quando Zapas disse que era de uma linhagem real, Anos começou a matá-lo centenas de vezes por segundo, dizendo que poderiam fazer isso por milhares de anos. Mas antes que ele estalasse os dedos mais uma vez, Zapas se curvou diante de Anos, admitindo que estava derrotado. Para a terceira fase do exame, eles começaram a avaliação de conhecimento, e a primeira pergunta era sobre a identidade do Rei Demônio Fundador. Então, sem hesitar, Anos respondeu que ele era o fundador. Quando o dia terminou, Misha estava esperando do lado de fora para Anos terminar, então, sendo o Gigachad que é, Anos a convidou para passar a noite em seu quarto e pediu sua mão. Quando ela se agarrou a ele, Anos ativou sua magia de teletransporte, um dos feitiços proibidos perdidos conhecidos pela humanidade. Enquanto jantavam, a mãe dele estava preocupada que ela roubasse seu filho, então perguntou o que ela mais gostava nele. Hesitando por um momento, Misha disse a ela que gostava de seu grande coração. Coração, ela ama seu grande coração? A mãe dele estava feliz que seu filho encontrou uma esposa adorável e foi fazer o bolo de casamento deles. Enquanto caminhavam para casa depois, Misha revelou que não via seus pais desde que nasceu e que o homem de antes não era seu pai. Mas naquele momento, uma barreira mágica foi lançada e um coliseu apareceu para selá-los dentro. Das sombras, um homem apareceu apresentando-se como o Senhor Demônio Leog Indu, dizendo ser o irmão de Zapas. No entanto, Indu o levantou, dizendo que sua família não tinha utilidade para fracos, e o eletrocutou até virar cinzas, dizendo que Anos seria o próximo por desrespeitar o sangue puro do Rei Demônio. No entanto, Anos revelou que nunca se importou com linhagens, e enquanto eles invocavam seus selos mágicos para atacá-lo, Anos começou a quebrar as leis da própria magia, destruindo os selos mágicos. Todos eles começaram a explodir, e quando a poeira baixou, o nobre decidiu lançar sua habilidade suprema, a magia de origem proibida passada apenas pela família real. Mas quando ele a lançou em direção a Anos, um farol vermelho explodiu em direção ao céu, e quando a poeira baixou, Anos estava ileso. Afinal, Anos revelou que a magia de origem era o ato de emprestar poderes do Rei Demônio, então não poderia afetar a própria origem. Mesmo com todo o seu desrespeito, ele decidiu dar-lhe uma última chance e ressuscitou seu irmão como um zumbi. Com sua alma desaparecida, ele foi capaz de eliminar completamente a magia de seu irmão. Enquanto o zumbi continuava se aproximando, Anos disse-lhe que sua única chance de se salvar era lembrar dos momentos que passou com seu irmão e cuidar dele mesmo nos momentos mais difíceis. Quando o homem recusou, Anos ordenou que ele chamasse o nome do irmão, e enquanto suas memórias passavam em sua cabeça, o campo explodiu com os poderes mágicos de Zapas, e Anos achou uma pena como os laços familiares tinham se enfraquecido.
Com todo o Coliseu desmoronando, Anos lançou uma barreira protetora sobre os dois corpos, junto com Misha, antes que todo o campo fosse destruído. Enquanto Misha olhava para Anos, ele estava desapontado com o quão inúteis seus descendentes haviam se tornado, então Anos decidiu revelar a verdade, dizendo-lhes que ele era o verdadeiro rei demônio da tirania. De volta à Era Mítica, o herói do mundo havia chegado para desafiar o rei demônio, mas Anos revelou que matar demônios não traria um fim à sua guerra. No entanto, para dar uma chance à paz, Anos ofereceu-se para sacrificar toda a sua energia mágica e vida para criar uma barreira entre as 4 dimensões, dizendo que também estava cansado dessa tragédia. Então o herói decidiu confiar nele e agradeceu por sua bondade. Após aquele momento, Anos iniciou o ritual, e com o herói o apunhalando no coração, Anos desejou que em sua próxima vida eles pudessem se tornar amigos. Quando a expansão da energia mágica explodiu para fora, as barreiras entre os reinos foram criadas, e alguns momentos depois, Anos despertou para seus novos pais. Durante seu primeiro dia na escola, Misha lhe disse que ele foi o único que falhou no exame de conhecimento. Mas quando ele se perguntou como isso era possível, decidiu investigar as memórias dela, percebendo que o nome do rei demônio havia sido alterado para Avôs de Levia. E quando a aula começou, a professora mostrou a eles a base de todos os sigilos mágicos. Mas Anos disse a ela que estava completamente errada. Então, enquanto ele descia para mostrar a verdade a ela ameaçou expulsá-lo se ele estivesse desperdiçando seu tempo. Com uma única alteração no fluxo mágico, Anos dobrou a produção dos efeitos mágicos, e voltou para seu assento, chocando a todos. Depois de se sentar, o professor anunciou que haverá um duelo em grupo nas próximas semanas, então aqueles que quiserem se tornar líderes de grupo devem se apresentar. Uma garota loira e atraente foi a primeira a se levantar, dizendo que seu nome era Sasha, e Misha lhe disse que ela era sua irmã, a que realmente vivia com seus pais. Depois de ouvir essas palavras, Anos se apresentou como o outro líder, dizendo que ele era o verdadeiro rei demônio da tirania. Alguns momentos depois, todos tinham escolhido fazer parte da equipe de Sasha. No entanto, Sasha se aproximou de Anos, dizendo-lhe que embora ele tivesse conseguido um companheiro de equipe, ela não passava de um pedaço de lixo sem valor, e que ela nem sequer tinha sua própria alma, mas era apenas uma boneca controlada por magia. A essas palavras, Anos a chamou de idiota que não entende o fluxo da magia, então Sasha prometeu retribuir sua insolência. Quando ela recuou, seu olho mágico da destruição foi ativado, mas não teve efeito em Anos. Então ele decidiu se levantar com seu próprio olho da destruição, avisando-a para saber seu lugar. Assim que as aulas terminaram, Sasha apareceu diante deles, dizendo que queria impor uma condição para a próxima partida. Se ele ganhasse, ela se juntaria ao time dele, mas se ele perdesse, Anos se tornaria seu escravo para o resto da vida e obedeceria a todas as suas ordens. Então, sabendo que venceria de qualquer forma, Anos concordou. Uma semana depois, Anos enfrentou Sasha na floresta e eles criaram um pacto Zect para selar as condições do duelo. Assim que o acordo foi selado, um pássaro anunciou o início do exame. Em um instante, a equipe de Sasha construiu um Dizzy para sua proteção, mas Misha se perguntou qual seria o plano deles. Anos disse a ela que não tinha intenções de se esconder, então ela construiu 3 castelos com seu feitiço Dizzy para criar uma distração. Dentro do castelo de Sasha, enquanto ela tentava comandar seus homens para o território deles, perceberam que Anos estava se aproximando do Dizzy deles. Nesse momento, ele os chamou de fracos, covardes imundos, e eles se perguntaram como ele podia ouvir suas vozes. Então ele disse que o feitiço de criptografia deles era mais fácil de quebrar do que as costas de suas mães à noite. Enquanto ele segurava o castelo, ele levantou todo o maldito negócio com uma única mão, e jogou o castelo para o céu antes de pegá-lo. Enquanto girava o castelo, ele o arremessou para longe, fazendo-o cair no chão, e os alunos foram atingidos pelo acidente. Mesmo assim, Sasha sugeriu um novo ataque, um feitiço Gelgraze, poderoso o suficiente para destruir qualquer monstro. Diante de seus olhos, eles invocaram uma arma poderosa, usando um feitiço combinado e dispararam um Gelgraze. Anos achou que eles mereciam uma recompensa pelo esforço, e lançou uma pequena chama que destruiu o Graze e começou a voar em direção ao castelo deles. Com medo de que todos fossem transportados para outro mundo, eles lançaram vários escudos para impedir isso, mas a chama os destruiu e atingiu o castelo, queimando tudo instantaneamente. Nesse momento, Anos apareceu diante de Sasha e ela se perguntou como ele conseguiu lançar um ataque semelhante sozinho. Ele revelou que não era nem mesmo um feitiço de Gelgraze, mas sim um feitiço mágico ainda maior. No entanto, nada disso importava para ele, e ele a lembrou do acordo deles, dizendo que agora ela deve se tornar sua escrava e fazer tudo o que ele pedir. Ela tentou dizer que preferia abraçar o chão, e quando Misha tentou ajudá-la, ela disse para sumir, mas relutantemente concordou em obedecer aos comandos dele. Quando ela perguntou por que Anos estava disposto a tê-la em sua equipe, ele disse que seus olhos são lindos e que irradiam uma das formas mais elegantes de magia que ele já viu. Mais tarde naquele dia, quando ele convidou as irmãs para jantar, sua mãe ficou encantada por ele ter trazido para casa uma segunda esposa, e seu pai estava orgulhoso por ele estar se tornando um grande homem muçulmano.
Naquela noite, quando chegaram em casa, Sasha decidiu falar com Anos a sós e agradeceu-lhe por ajudar a se tornarem irmãs novamente. Decidindo fazer-lhe uma pergunta, ela se perguntou o que ele faria se seu destino estivesse sendo controlado por alguém. Então ele disse que aniquilaria qualquer um que ousasse ficar em seu caminho. Sasha se afastou, dizendo que só o beijou como amiga e não porque gosta dele ou algo assim. Baca. So you're a liar. No entanto, ela estava preocupada que o beijo a deixasse grávida. Então Anos desapareceu antes que ela o obrigasse a pagar pensão alimentícia. No dia seguinte na escola, Misha disse a Anos que o aniversário de Sasha era no dia seguinte e se perguntou o que poderia oferecer a ela como presente. Nesse momento, Sasha chegou, sentando-se à mesa deles e dizendo a Anos que seus antigos companheiros de equipe pretendem se juntar ao time dele, mas ele disse que não tem interesse no bando de perdedores dela. Logo, o professor começou a dizer que o rei demônio da tirania estava previsto para reencarnar em breve e que, em antecipação ao seu renascimento, dos 7 imperadores demônios anciãos revelaria uma magia especial para eles. Nesse momento, Yves Necron entrou na sala e Anos o chamou pelo nome, perguntando se ele se lembrava de seu mestre, mas o professor prometeu expulsá-lo imediatamente. No entanto, o ancião decidiu perdoá-lo e perguntou como eles se conheceram. Perguntando-se como suas memórias foram manipuladas, Anos decidiu forçá-lo a lembrar, mas depois de vasculhar suas memórias, ele o liberou e ordenou que começasse sua palestra. Mais tarde, após a aula, Anos disse ao Sr. Ancião que ele entrou em suas memórias perdidas de 2000 anos atrás, mas descobriu que ele realmente acredita que o Rei Demônio era Avos de Levia. Ele pensou que alguém deve ter reescrito o passado após sua morte e tomado toda a sua glória para si, até mesmo apagando suas memórias dele. No entanto, ele achou que Anos parecia familiar, mas disse que preferia manter distância até terem certeza de que ele era realmente o Rei Demônio, e logo começou a se afastar. Pouco depois, Anos se juntou a Misha e a viu com a mesma carta que encontrou no dia do exame de admissão. Ela lhe disse que era do seu guardião. Nesse momento, eles notaram Sasha com suas ex-companheiras de equipe que estavam tentando trazê-la de volta para o time. Quando seus esforços foram inúteis, eles se perguntaram por que ela estava andando com os dois desajustados da escola, mas ela ficou furiosa, e seus olhos demoníacos dividiram o chão, dizendo-lhes para tirarem suas caras horríveis de sua vista. No dia seguinte, o professor começou a dizer aos alunos que cada grupo deve coletar ferramentas mágicas em seu exame de masmorra, e que o líder reivindicaria o item para sua equipe. Quando o exame começou, todos os alunos correram para o calabouço, mas Sasha se perguntou por que Anos estava esperando atrás. Ele disse a ela que a melhor maneira de vencer o exame era adquirir o cetro no nível mais baixo do calabouço, e que até os professores achavam que o cetro era apenas uma história que nunca existiu. No entanto, Anos tinha certeza de que o encontraria. Afinal, ele lhes disse que este era o seu castelo. Enquanto desciam a masmorra, Anos disse a Misha que encontrariam um grande presente de aniversário para Sasha dentro da sala do tesouro. No entanto, quando descobriu que hoje também era o aniversário de Misha, percebeu que elas eram na verdade gêmeas. Logo chegaram a uma parede e pensaram que era um beco sem saída, mas Anos lhes disse que era na verdade uma passagem secreta. Sasha tentou usar seus olhos demoníacos para ver dentro, mas percebeu que não conseguia ver nada. Então Anos quebrou a parede, revelando a passagem secreta. Quando chegaram a uma sala interna, Anos revelou que ele a mantinha como um domínio secreto para ativar círculos mágicos naturais. Mas notou que estava diferente de como ele a deixou e se perguntou quem a manipulou enquanto ele estava fora. Eventualmente, eles apareceram diante da grande porta que levava ao cetro, e Misha percebeu que tinha proteção anti-magia, mas Anos simplesmente a empurrou para abrir. Depois de avistar o cetro, Anos convidou Misha para uma sala privada e disse para ela escolher um presente para Sasha. Então, ela escolheu um manto de fênix e achou que seria o melhor presente para sua irmã gêmea. Alguns momentos depois, eles se reuniram com Sasha, e Misha deu a ela o presente que encontrou, desejando um feliz aniversário para sua única irmã gêmea. Percebendo a gentileza de sua irmã, Sasha prometeu valorizá-lo para sempre, e gritou para Anos dar-lhe um pouco de privacidade para que pudesse vesti-lo. No entanto, quando ele voltou, percebeu que Sasha havia matado Misha. Nesse momento, ela começou a chamá-lo de perdedor nojento que foi lavado cerebralmente com um beijo. No entanto, Anos achou que ela estava apenas fingindo e tinha intencionalmente roçado o coração de Misha com a ponta da faca. Determinada a provar que ele estava errado, Sasha revogou o acordo deles com um novo feitiço, e Anos se perguntou como ela conseguiu quebrar um dos pactos demoníacos mais fortes. Ela continuou dizendo que Misha nasceu para ser nada além de sua escrava inútil, e naquele instante lançou um feitiço de condicionamento em Misha, ameaçando acabar com sua vida se Anos tentasse capturá-la. Pensando que seu plano estava pronto, ela tentou ativar um feitiço de voo, mas Anos a pegou e fez o ferimento de Misha desaparecer. Com seus olhos demoníacos ativando toda vez que ela ficava animada, ele disse a ela que percebeu que seus olhos não ativaram quando Misha desejou um feliz aniversário, até ela receber o manto.
mas se perguntou por que seus olhos demoníacos não ativaram mesmo depois de traí-la. Afinal, ela deveria estar animada para finalmente concluir seus planos, mas Sasha ativou seus olhos de demônio, rachando as paredes da masmorra. No entanto, Anos ativou seus próprios olhos para contê-la no ar, congelando-a no lugar, mas Misha disse a ele para deixá-la escapar. Anos pediu que ela revelasse por que havia planejado tudo isso, mas decidiu liberá-la mesmo assim. Misha tentou ajudá-la, mas ela disse para tirar o rosto feio dela de sua vista, chamando-a de idiota nojenta, e imediatamente voou para longe. Com apenas os dois restantes, Anos disse a Misha para confessar tudo sobre si mesma. Então ela começou a dizer a ele que desapareceria à meia-noite, já que ela era apenas uma cópia de Sasha que nunca deveria ter existido. Ela disse que foi criada a partir de Sasha através de magia de fusão e que só tinha 15 anos de vida, mas foi tratada como se fosse invisível durante toda a sua vida. No entanto, ela estava feliz por ele ter se tornado seu amigo, e quando começou a se desculpar por ser um fardo inútil, Anos a abraçou, dizendo que estava feliz por tê-la conhecido. Ele disse para ela fazer um desejo e prometeu realizá-lo. Então ela desejou um dia viver feliz com sua irmã. Ao mesmo tempo, na masmorra, a porta desapareceu antes que Sasha pudesse sair, e naquele instante, Anos apareceu com Misha, dizendo que Misha espera fazer as pazes com ela. Misha tentou perguntar se ela realmente a odeia, mas Sasha decidiu desafiar Anos para outro duelo, dizendo que só responderia as perguntas de Misha se Anos conseguisse controlar seus círculos mágicos. Nesse momento, Sasha começou a desenhar círculos mágicos, mas Anos sabia que ela havia criado selos além do seu nível de controle, e percebeu que ela pretendia falhar no duelo. Então, em um instante, Anos ativou a magia e venceu o duelo, e Sasha concordou em falar com sua irmã. Ela se lembrou de que, quando eram pequenas, Misha sempre ficava ao seu lado, mesmo quando ela não tinha controle sobre seus olhos demoníacos. No entanto, ela foi abandonada por todos por ser uma cópia. Então, para salvá-la de desaparecer à meia-noite do 15º aniversário delas, Sasha começou a pesquisar feitiços mágicos que a fariam viver para sempre. Quando começou a lançar um feitiço, ela disse a Misha que seu círculo mágico trocaria seus destinos, mas que a única maneira de ativá-lo era rejeitá-la. Ela revelou que tudo o que fez até este momento foi para que Misha a odiasse e escolhesse viver, para que seus planos funcionassem perfeitamente e lançasse um feitiço para trocar seus destinos. No entanto, o feitiço quebrou, e a cobertura começou a desaparecer. Misha disse a ela que nunca a odiaria, não importa o que acontecesse, e suas palavras fizeram Sasha cair de joelhos, decepcionada com o quão terrível ela era. Ela começou a pedir a Misha que a rejeitasse, para que pudesse resgatá-la usando o feitiço, mas Misha disse que continuaria vivendo dentro dela e nunca a trairia. Ela disse a Anos que estava feliz por se reunir com sua irmã e pensou que agora era a hora de entrar no Nirvana. No entanto, Anos revelou que havia uma solução para manter ambas vivas. Ele disse que só precisa mudar o passado, e como eles nasceram como demônios separados de duas fontes, ele fundiria as fontes e os tornaria um com o outro como gêmeos e não como uma cópia. Naquele instante, Anos ativou a magia, dizendo que os enviaria de volta no tempo. No entanto, a única esperança deles de usar seus poderes era acreditar que ele era realmente o rei demônio da tirania. Nesse momento, o Lorde Ancião rompeu o teto e perfurou o coração de Anos. As garotas perceberam que ele era o mesmo ancião da turma delas, e o ancião começou a dizer que as garotas eram meramente um receptáculo para reavivar o fundador. Anos se perguntou por que ele estava tentando reanimá-lo quando já estava vivo, e o atacou com Geograze. O ancião se perguntou como ele conseguiu sobreviver ao seu ataque. Então Anos disse que era imortal e lançou a lâmina, esmagando-o contra a parede. Decidindo continuar com o feitiço, ele ativou o Rivide e começou a transportar as garotas através do tempo. Antes que percebessem, a parede se abriu, e o Guardião do Tempo apareceu diante deles, dizendo que tinha vindo para puni-los por interromper o fluxo do tempo. Diante de seus olhos, ele puxou o Senhor Ancião e retrocedeu o tempo, curando seu ferimento como se ele não tivesse acabado de ser aniquilado. Então o Guardião concedeu-lhe todo o seu poder, e o Ancião voltou à vida, pronto para executá-los. Anos lançou Geograze nele, mas ele os congelou e os fez explodir. Ao lançar uma foice, quebrou o escudo de Anos, e sua segunda foice destruiu outro escudo. Antes que percebessem, o Imperador quebrou outra barreira, apunhalando Anos pelas costas, e ele desapareceu diante de seus olhos. No entanto, Anos apareceu diante dele, e o Imperador se perguntou como ele conseguiu sobreviver ao seu ataque. Então Anos revelou que ele era a única pessoa que poderia realmente acabar consigo mesmo. Mas o ancião desapareceu instantaneamente. Decidindo tentar outro ataque, ele ordenou que o tempo congelasse, e uma escuridão misteriosa os cobriu, congelando as garotas instantaneamente. Mesmo assim, Anos era invencível, dizendo que nem o tempo pode parar o poder de sua vontade. O ancião estava determinado a não perder e voou para acabar com ele, destruindo sua barreira e outra. Quando tentou finalizá-lo, Anos se protegeu com novas barreiras e o lançou de lado.
Ele disse a Misha e Sasha que estava disposto a fazê-las felizes, não importava o que fosse necessário, e até mesmo usaria seus poderes para destruir todos os inimigos delas, pois um bom marido deve proteger suas esposas. E nesse instante, o feitiço se quebrou com uma luz dourada aparecendo. E Sasha gritou para Anos mudar o destino deles. Juntos, eles revelaram que acreditam em sua reencarnação e que ele era o verdadeiro rei demônio da tirania. De repente, eles desapareceram na luz dourada junto com todas as suas memórias. Retornando às formas de bebês, eles trocaram fontes entre si, aperfeiçoando sua transição como gêmeos. Com as garotas seguras na luz, Anos disse ao ancião que estava pronto para a batalha. Imediatamente, uma nova magia foi ativada e Anos puxou sua espada de destruição, pronto para aniquilá-lo. Antes que o demônio pudesse se mover, Anos o apunhalou profundamente no rosto, e ele percebeu que não estava se curando. Então Anos começou a matá-lo com meros gestos, e ele explodiu naquele instante. Com a paz restaurada, Anos trouxe o ancião Ives de volta à vida e disse-lhe que executou o demônio e o guardião que tomou seu corpo. Com a ponta do dedo, Anos restaurou suas memórias e disse-lhe para espionar os outros anciãos até descobrirem quem apagou suas memórias. Nesse momento, a luz dourada desapareceu, e as garotas se perguntaram se o feitiço tinha sido bem sucedido. Anos disse-lhes que sim, e afirmou que nenhuma delas desapareceria à meia-noite. Depois de chegar do lado de fora, Sasha estava feliz por ambas estarem vivas, e pediu desculpas a Misha por tratá-la mal todos esses anos. Mas antes de saírem, Anos presenteou Misha com um anel de gelo em forma de folha de lírio que poderia congelar todo o mar em um piscar de olhos, dizendo que o encontrou na sala interna da masmorra, e achou que seria um presente de aniversário perfeito para ela. No dia seguinte na aula, Sasha começou a esperar que o professor anunciasse a pontuação perfeita deles no exame da masmorra. No entanto, quando ela chegou, decidiu anunciar que um aluno transferido se juntaria à turma e o chamou de mestre da espada mágica. Para o exame, ela começou a dizer que o cetro especial de Anos havia desaparecido, mas a professora disse que, como não foi avaliado antes de desaparecer, ela daria apenas 70 pontos para a equipe deles. No entanto, Misa achou suas ações cruéis, dizendo que os híbridos e a realeza mereciam o mesmo tratamento. Mas a professora mandou ela calar a boca feia e ameaçou expulsá-la da escola. Nesse momento, Anos apareceu diante de um estudante, dizendo que havia encontrado o ladrão feio e inútil. Depois de puxar o cetro do peito antes de entregá-lo à professora, ele a chamou de vadia virgem inútil que estava tão solitária que tinha que tentar arruinar a vida de adolescentes felizes porque foi miserável a vida inteira. Depois da aula, Misa decidiu agradecer Anos por revelar o ladrão, mas Sasha disse para ela tirar essa cara feia de perto do homem dela. No entanto, Misa disse a Anos que ela pertence a um grupo de unitários que esperam unificar a raça demoníaca e perguntou se ele estaria disposto a se juntar ao grupo, dizendo que apenas o Rei Demônio seria capaz de fazer a diferença. Então, mais tarde naquela noite, assim que as garotas o viram, elas chegaram ao clímax com seu rosto incrivelmente atraente, imaginando se a espada dele algum dia penetraria em seus interiores até a coluna e as deixaria em cadeiras de rodas no dia seguinte. No dia seguinte, na arena, os alunos tentaram puxar espadas mágicas do chão, mas Sasha percebeu que a espada estava drenando seus poderes mágicos e estava basicamente sem esperança. Naquele momento, dois imperadores demônios mais velhos apareceram diante deles, e um começou a dizer que apenas os estudantes dignos que conseguissem retirar uma espada seriam permitidos a competir no torneio de espadas mágicas. Quando Sasha perguntou por que Anos não tinha retirado uma espada, se perguntando se era poderosa demais para ele, ele forçou uma espada a começar a emanar sua aura poderosa, e ela voou para sua mão instantaneamente. Impressionado com a cena, um dos anciãos sugeriu enfrentá-lo. No entanto, um cara aleatório puxou outra espada e eles perceberam que ele era o aluno transferido. Decidindo desafiá-lo, o segundo ancião avançou contra ele, mas o novo cara o derrubou instantaneamente. E Anos nocauteou o segundo ancião como se fosse um pedaço de lixo. Mais tarde na aula, o novo rapaz se apresentou como Ray e pediu para se juntar à equipe de Anos. A professora tentou dizer que Anos era um desajustado e não podia liderar um membro da realeza. Mas Ray achou que as regras da escola eram tão inúteis quanto a vida amorosa dela. Emotional damage! Anos achou que aquelas eram as palavras de um sábio, mas recusou seu pedido e disse para ele entrar em outro time. Ele disse a Misa e sua equipe para se juntarem ao time de Ray para desafiá-lo, dizendo que só aceitaria se eles conseguissem impressioná-lo. No dia seguinte, enquanto o pássaro anunciava o início do duelo deles, Anos disse às garotas que enfrentaria Ray, enquanto elas lutassem contra a equipe. Naquele momento, Misha invocou um castelo de gelo gigante do chão, e Sasha se perguntou como ela se tornou tão poderosa. Mas Misha pensou que eram os poderes de seu anel de gelo. Logo, Anos apareceu diante de Ray. Ao notarem um castelo monstro na floresta, Anos percebeu que Ray estava apoiando sua equipe com seus poderes mágicos. Tentando equilibrar a luta, Anos decidiu enfrentá-lo com um galho de árvore. Ao mesmo tempo, Sasha conseguiu desviar da lâmina do monstro, e usando comunicação por pensamento, Anos disse a ela para trabalhar com Misha e destruir o monstro com Jill Grace, mas ela achou que não eram poderosas o suficiente.
No entanto, Misha decidiu ativar um feitiço de cerco e convocou um morteiro de fogo infernal pronta para obliterar tudo em seu caminho. Ao mesmo tempo, Sasha preparou seu próprio feitiço supremo, e quando Misha lançou o dela, ele se combinou com o feitiço de Sasha e lançou Gale Graze, abrindo um buraco no monstro e fazendo-o cair. Mas enquanto ela se perguntava como se tornaram tão poderosas, Misa a atingiu por trás. Enquanto isso, Anos estava batendo nas bolas de Ray, e quando ele avançou com sua espada, errou. Mas eles se chocaram um contra o outro antes de ele pular para longe. Do outro lado do campo, Sasha ficou impressionada com a furtividade de Misa e decidiu revelar seu manto de fênix. Misa pensou que poderia derrubá-la de qualquer maneira, e o monstro tentou atacá-la novamente. Nesse instante, Misha apareceu para dar apoio. Enquanto Misa e o monstro tentavam atacar ao mesmo tempo, as garotas lançaram sua magia de fogo e gelo. Combinando-a em uma magia de fusão, elas desencadearam um poderoso tornado que afastou Misa e derrubou o monstro. E as garotas descobriram que ficaram mais fortes juntas. Nesse momento, explosões abalaram a floresta, e eles perceberam que Anos e Ray estavam prestes a destruir toda Echaria. Com um único choque, um vento poderoso soprou para o lado, e com outro choque, uma grande poeira se espalhou pela floresta. Anos disse a ele que essa era a primeira vez que tinha um verdadeiro combate desde sua reencarnação, e enquanto continuavam lutando, Ray pensou que ele era um oponente digno. Quando ele apareceu diante de Anos, pronto para acabar com ele, permitiu que ele dividisse seu galho antes de revelar que na verdade tinha a vantagem, e percebeu que estaria morto se fosse uma arma real. Então Ray se rendeu, mas se perguntou se já tinham se encontrado antes e achou que ele era familiar. Anos disse a ele que era o Rei Demônio e o acolheu em sua equipe. Em sua casa naquela noite, a mãe adolescente de Anos começou a celebrar o aumento de seu harém, mas as garotas achavam que ela era uma esquisita inútil e feia que deveria ficar longe do homem delas. No dia seguinte na escola, o professor anunciou que Ray e Anos foram escolhidos para lutar no torneio de espadas mágicas, e disse-lhes para prepararem suas espadas antes de começar. No entanto, quando a aula terminou, Anos disse a Ray que achava suspeito que a realeza da academia o estivesse incluindo na lista do torneio. Nesse momento, Misa chegou, dizendo que um dos 7 imperadores anciãos estava na Torre da União. Logo, eles chegaram à torre, e o ancião Melês disse a Anos que estava esperando sua reencarnação há 2000 anos. Ele disse que metade de suas memórias foi apagada após sua morte, mas sua alma nunca o esqueceu. Anos achava que Avos de Levia estava por trás de tudo isso e se perguntava quem o escolheu para o torneio. Naquela noite, quando Anos chegou em casa, descobriu que Misa tinha preparado o jantar para ele como uma boa esposa. Então, após a refeição, ele se ofereceu para levá-la a um encontro, já que ela era uma esposa melhor do que Sasha. E com a garota animada, ele disse para ela escolher o lugar que desejava ir. Na noite seguinte, eles chegaram a uma loja de modelos mágicos para o encontro, mas Anos se perguntou como isso era melhor do que um restaurante. Dentro, Anos percebeu as casas em miniatura e logo descobriu que Misha as tinha feito. Enquanto ela o conduzia até a oficina, usou sua magia de gelo para criar uma miniatura do jantar deles, e Anos ficou impressionado com o trabalho dela. Decidindo tentar, ele convocou todo o maldito reino. E ao ver isso, a dona da loja pensou que poderia vendê-lo por $1 milhão, mas ele não tinha desejo de vendê-lo e mandou ela dar-o fora. Mais tarde naquele dia, enquanto Misa começava a admirá-lo como um pequeno tesouro, Anos o transformou em um anel e colocou-o nela, dizendo que ela pode tê-lo para sempre, pois o único desejo dele é tê-la ao seu lado. Enquanto almoçavam em um restaurante, um gato misterioso apareceu diante de Anos, e Misa percebeu que era o Sr. Ancião Ibis. Ele começou a contar a Anos que o grupo unitário de Misa estava sendo controlado por um homem misterioso, mas nem mesmo a equipe sabia quem ele era. Então Anos disse a ele para ficar atento ao torneio e a todas as possíveis armadilhas que eles poderiam tramar. Naquela noite, quando Anos e Misha chegaram a um hospital, ele decidiu examinar os arredores. Nesse momento, Ray chegou, perguntando por que eles vieram. Anos disse que estavam passeando, mas Ray achou que era uma mentira descarada. Ele disse a eles que sua mãe estava doente e tinha vindo para ficar ao lado dela. Pensando que era uma doença comum, Anos se ofereceu para curá-la com seus poderes mágicos, mas Ray disse a ele que ela estava totalmente sem esperança e agradeceu pela oferta. Alguns dias depois, o Sr. Ancião começou a contar a Anos que alguns dos outros imperadores demônios planejam atraí-lo para uma armadilha durante a luta. Anos pensou que se retirar era a coisa certa a fazer, e disse a ele que pretende atrair Avos de Levia para fora do esconderijo. Dentro da arena, quando o pássaro apresentou o campeão defensor, todos perceberam que Anos não apareceu, e achou que ele era um perdedor chorão por abandonar a luta. Enquanto isso, no túnel, Anos estava esperando que Avos de Levia aparecesse na arena, pensando que poderia atraí-lo para sua própria armadilha. No entanto, tendo ouvido insultos suficientes, sua mãe começou a gritar que Anos se tornaria o Senhor dos Demônios e chutaria todos eles quando assumisse o trono. Ao mesmo tempo, seu pai chegou ao túnel, dizendo que havia feito para ele uma espada mágica especial para o duelo, e que sua vitória provaria que mesmo híbridos podem se tornar o Senhor dos Demônios.
Ouvindo suas palavras, Anos percebeu que não podia amarelar e disse a Misa que ele sairia de todas as armadilhas. Então, ele se dirigiu e pulou no chão da arena, impressionando todas as garotas. Ao sacar sua espada, prometeu destruir o homem em 1 segundo para provar que ele era realmente o rei demônio da tirania. Justo então, o homem começou a golpear com toda a sua força, mas Anos desviou e pulou para o outro lado. Quando o homem ficou bravo, ele lançou presa de água demoníaca nele, mas ele as destruiu com um golpe. Com um único golpe, uma rajada de vento começou a golpear o campeão até destruir sua espada e ele caiu como um perdedor. Então, o pássaro declarou Anos como o vencedor, mas o professor ficou bravo e pensou em eliminá-lo. Enquanto Anos estava na sala de espera, Ray entrou e tentou atacá-lo, mas ele tocou seu coração. No entanto, logo se separaram, e Ray prometeu derrotá-lo na final. Ao sair, Anos disse a Misa que Ray estava usando um colar misterioso e comentou que provavelmente estava se sacrificando por sua mãe doente. Mais tarde naquele dia, quando Anos nocauteou outro oponente, os alunos se perguntaram se ele realmente venceria a competição. Mais tarde naquele dia, a mãe de Anos queria segurar a espada massiva de Anos durante toda a noite, pois ele não poderia continuar no torneio se ela desaparecesse. Então ele entregou, e ela quase caiu com o peso, mas prometeu protegê-lo. Logo ele apareceu no hospital com Misa e encontrou a mãe de Ray, que estava doente com uma doença espiritual, e estava perdendo sua fonte e magia. Anos disse a Misa que ela desapareceria em breve, percebendo que ela era meio espírito, meio demônio. Mas Misa se perguntou como Ray era da realeza se sua mãe era um híbrido. Anos pensou que ela talvez não fosse sua verdadeira mãe e se perguntou se havia uma maneira de salvá-la. Nesse momento, a mulher acordou e percebeu quem ele era. Ela disse a ele que Ray sempre falava dele, mesmo estando na maior parte do tempo inconsciente. Anos se perguntou se ela sabia que ele era um refém da organização realista. Então ela lhe disse que sabia e disse que era a única maneira de ser tratada. Anos se perguntou se ele poderia curá-la, mas ela lhe disse que, como era meio espírito, só poderia existir se todos acreditassem em sua fonte. Quanto a Ray, ela disse que ele era uma criança especial que sempre amou esgrima, mas ficava triste por nunca encontrar um oponente digno até conhecer Anos. No entanto, Anos sabia que derrotaria Ray, mas não queria ser a razão pela qual a mãe dele falecesse. Então ele tentou lançar um feitiço, dizendo a Misa para consumir sua fonte com sua magia espiritual. No entanto, vendo que ambos poderiam ser eliminados, ele disse a ela para não perder toda a sua fonte, pois seria impossível ressuscitar qualquer um deles. Mesmo assim, Misa estava determinada a salvá-la e concordou instantaneamente. Quando um novo feitiço foi ativado, a fonte de Misa começou a fluir para a mulher. Enquanto isso, quando a mãe de Anos e o grupo estavam voltando para casa, a professora apareceu diante deles. Ela começou a dizer que o comitê organizador deveria segurar a espada de Anos para a final. Mas a mulher recuou imediatamente. A professora achou que a violência era a resposta e lançou uma bola poderosa, quase a destruindo. Percebendo que estava ferida, a professora disparou uma bola mais poderosa, mas as meninas a protegeram com uma barreira mágica até serem derrubadas pela força da explosão. Depois de avistar as meninas feridas, a mãe perguntou por que ela estava atacando suas próprias alunas, mas a professora as chamou de híbridas imundas e inúteis, que nunca mereceram estar em sua classe. Ela disse que tinha vindo para se vingar de Anos por humilhar seu irmão na arena e que todos os outros podiam apodrecer no inferno, já que não eram da realeza. Enquanto ela liberava uma energia terrível, as meninas conseguiram se proteger e uma delas disse à mãe de Anos para fugir. No entanto, a professora disse que elas eram fracas demais e aumentou a energia até consumi-las. Mesmo assim, as meninas não se renderam. Então a professora lançou um feitiço de fogo para queimá-las até virar cinzas e começou a queimar as outras. À medida que sua raiva aumentava, ela lançou uma explosão de energia nas meninas, sobrepujando seu escudo e transformando-as em torradas queimadas. Sem ninguém mais, ela liberou outra explosão de energia para aniquilar a mãe de Anos, mas ele apareceu diante dela, absorvendo o impacto. Ele chamou a professora de um pedaço de lixo feio e vergonhoso e aprendeu com um feitiço. Nesse momento, ele curou o ferimento de sua mãe e reviveu todas as garotas, dizendo que nunca as esqueceria por sua bravura. Ao se aproximar da professora, ele disse que a puniria por ser tão feia, e eles desapareceram na arena. Antes que ela pudesse escapar, ele a apunhalou com sua lâmina, dizendo que só pouparia sua vida se ela o reconhecesse como o rei demônio da tirania. Então, à medida que a dor piorava, ela o chamou de Rei Demônio, mas Anos achou que ela estava apenas desesperada para sobreviver e a enviou direto para o inferno. No entanto, ele imediatamente lançou um feitiço e a ressuscitou em um novo corpo. Ele disse a ela que agora era uma híbrida e que podia dar adeus à sua realeza. Este era seu pior pesadelo, e ela tentou acabar com sua vida, mas Anos disse a ela que a amaldiçoou para retornar a este corpo para sempre e desapareceu da arena. Enquanto isso, no hospital, Ray se aproximou sorrateiramente de Misa, exigindo saber por que ela estava ali.
Ela disse a ele que estava compartilhando seus poderes com a mãe dele na esperança de salvá-la e libertá-lo da organização realista. Agradado com sua bondade, ele disse a ela que estava perdendo muito de sua fonte. Mas Ray a nocauteou para silenciar sua boca feia e a deitou no sofá. Naquele momento, ele percebeu que sua mãe estava consciente, e ela começou a dizer que estava pronta para descansar em paz. Ela disse que estava feliz por tê-lo encontrado depois que foi abandonado pela família e estava orgulhosa de ter sido sua mãe. Quando ela desmaiou, Ray decidiu sair da sala, feliz por ter encontrado um desfecho. Nesse momento, Anos apareceu e o observou sair do hospital, e no dia seguinte, eles se enfrentaram para o duelo. Com a luta prestes a começar, ambos usavam uma pulseira de drenagem espiritual que limitava seus poderes mágicos. Quando o duelo começou, Ray saltou em direção a Anos e desviou por pouco da espada dele, e quando suas armas se chocaram, Ray se perguntou como Anos permanecia tão poderoso mesmo com a pulseira de drenagem espiritual e revelou que sua pulseira era um ornamento comum. No entanto, ele não tinha intenções de matá-lo, então as espadas contratuais perfuraram sua fonte e estavam prontas para acabar com ele. Ray disse a Anos que ele acabou de estragar seu contrato com o grupo realista e que sua mãe seria eliminada em breve. Ele pensou que sua vida terminaria quando as espadas extinguissem sua fonte e disse a Anos que não tinha desejo de arrastá-lo com ele. No entanto, prometeu chutar seu traseiro antes de dar seu último suspiro. Pronto para o desafio, Anos disse-lhe para dar o seu melhor, então ele avançou com sua espada, mas todos pensaram que eles eram rápidos demais para seus olhos. Quando Ray desviou da lâmina de Anos, ele o atingiu no braço e se afastou antes de atacar novamente com velocidade relâmpago e cortar seu corpo. Enquanto eles avançavam um contra o outro, cruzaram espadas e Anos o cortou. Perguntando-se quem levaria a melhor, avançaram novamente e Anos perdeu o braço, mas a espada de Ray se quebrou quando Anos perfurou seu coração. Naquele momento, um feitiço mágico foi ativado e o chão desceu profundamente no solo. Dentro de uma prisão dimensional, Anos notou o pássaro, e ele se transformou no ancião Meilês naquele instante. Meilês disse-lhe que estava esperando para se livrar dele, e estava feliz por finalmente ter essa oportunidade. Com metade dos poderes mágicos de Anos já drenados pela pulseira, o ancião Meilês achou que seria uma eliminação fácil, e 2 outros anciões imperadores apareceram de um portal para apoiá-lo. No entanto, Anos não se abalou, e Ray derrotou os anciãos no instante antes de Anos congelá-los com Rivid. Meilês se perguntou como ele estava vivo, então Ray revelou que Anos havia destruído seu contrato de espada em seu golpe final. Mesmo assim, o ancião pensou que tinha a vantagem e revelou a mãe de Ray, que estava presa dentro de um portal dimensional. Ele disse que só a libertaria se Ray concordasse em se tornar o fantoche dos Royalists novamente, e até trataria a doença dela. Imediatamente, Ray lançou sua espada e pulou sobre ele, entrando por pouco no portal. Determinado a eliminá-los de qualquer forma, ele fez novos portais começarem a emitir escuridão. E Anos percebeu que era a mesma escuridão que ele usou para separar os 4 reinos há 2 milhões de anos. Quando ele a liberou, ela ricocheteou em seu escudo. Então ele liberou mais escuridão, mas não conseguiram quebrar sua proteção. O ancião disse-lhe que ele estava preso, mas seu braço começou a voar tentando capturá-lo. Com medo por si mesmo, Meilês apressou-se para dentro de um portal. Ao mesmo tempo, a escuridão tentou penetrar o escudo de Anos, e um novo portal apareceu diante de Ray, mas Anos lançou um feitiço antidemoníaco para protegê-lo. Usando as coberturas, Anos disse a Ray que ele tinha usado demais seus poderes e perguntou se ele poderia ajudá-lo. Ray disse-lhe para criar uma grande espada usando seu feitiço antidemoníaco para que ele pudesse destruir toda a escuridão. Diante de seus olhos, uma espada se formou, e Ray pensou que poderia abrir caminho para fora do reino. Quando a cobertura desapareceu, ele cortou a escuridão, mas foi repelido e sua espada quebrou, mas Anos o protegeu antes que ele fosse transformado em pedra. Pensando que estavam sem esperança, Ray chamou a si mesmo de fracasso e disse que merece ser abandonado. Nesse momento, sua mãe acordou oferecendo apoio, mas Ray tinha medo de que ela desaparecesse para sempre. Ela disse que sempre ficaria com ele e se transformou em uma poderosa espada. De imediato, ele destruiu a escuridão e começou a cortar tudo em seu caminho. Ao chegar diante do portal, ele voou através dele com uma luz poderosa, destruindo toda a escuridão e até rompendo a dimensão impossível de Meilês. Quando terminou, sua mãe se transformou e disse que estava orgulhosa dele antes de desaparecer de sua vista. Quando o rei ficou triste, Anos disse-lhe que sua mãe poderia ser ressuscitada, mas o ancião Meilês achou que não tinha acabado e começou a preparar outra dimensão de escuridão para eliminá-los. Antes que ele percebesse, Anos apareceu atrás dele e ele se perguntou como conseguiu entrar em seu espaço absoluto. Num instante, o ancião o prendeu dentro de um Bano Levon e ele explodiu imediatamente. No entanto, Anos estava ileso, então ele criou outro domínio de escuridão para cercá-lo. Mas ele se dissipou. Com Meilês em choque, ele se perguntou como Anos conseguiu sobreviver. Mas Anos convocou sua poderosa espada e disse-lhe que recuperou todos os seus poderes.
Procurando acabar com ele, Anos lançou um único golpe que destruiu sua cobertura. Meleis pensou que havia desviado, mas de repente caiu no chão e se perguntou como foi pego. Então Anos lhe disse que era impossível desviar de sua espada. Desesperado para escapar, o ancião convocou um portal, mas ele se despedaçou instantaneamente. Enquanto tentava criar mais portais, eles se despedaçaram um após o outro e 1000 mais se despedaçaram de uma vez. Anos o cortou com sua espada e matou a criatura maligna dentro dele, restaurando sua sanidade. Instantaneamente, uma luz poderosa se espalhou ao redor deles, revelando a arena. O ancião Meleis disse a Anos que foi atacado na noite após se encontrarem na torre, e desde então perdeu o controle de sua mente. Diante de seus olhos, os 2 imperadores anciãos foram convocados do chão, e Anos disse que suas mentes foram fundidas e dominadas. Anos achou que suas fontes estavam sendo controladas por Avos de Levia, e decidiram revivê-los. No entanto, uma explosão destruiu as fontes, e eles viram um homem misterioso na escuridão. Foi então que o feitiço começou a se desfazer, e os alunos se perguntaram quem venceu o duelo. No entanto, quando a fumaça se dissipou, eles encontraram Ray inconsciente, e Anos foi declarado o vencedor. Em seu discurso de vitória, Anos começou dizendo que sua espada tinha feito todo o trabalho e chamou seu pai de herói nacional. Quando terminou, decidiu curar o ferimento de Ray. Quando percebeu que estava triste por perder a mãe, Anos a trouxe de volta à vida, e Ray ficou feliz por se reunir com ela. Naquela noite, Sasha presenteou Anos com uma espada pela sua vitória e disse que sempre acreditou que ele venceria, prometendo ficar ao seu lado para sempre. No dia seguinte, uma nova professora se apresentou à turma, dizendo que substituiria o antigo professor que misteriosamente desapareceu da escola. Ela disse que eles iriam viajar para o reino humano e teriam uma aula interacadêmica na Academia dos Heróis. No entanto, os alunos nunca tinham ido ao reino humano e se perguntavam se era seguro, com medo de serem mortos enquanto dormiam. Após a aula, Anos decidiu treinar seus amigos, pensando que poderiam enfrentar alguns heróis reencarnados e esperava prepará-los para a batalha. Enquanto Misha criava uma espada de gelo para Ray, ele começou a pular no gelo para golpear Anos, mas quebrou sua espada e o socou direto no chão, chamando-o de um fraco vergonhoso. Naquela noite, o ancião Meleis disse a Anos que conseguiu ressuscitar os outros 2 anciões, mas descobriu que suas memórias também foram roubadas. Ele pensou que o reino humano era o responsável e disse a Anos que a Academia de Heróis estava começando a treinar heróis reencarnados para uma possível guerra com o reino deles. Após alguns dias, os estudantes estavam prontos para partir para o reino humano. No entanto, Anos os teleportou em um instante e decidiu explorar a cidade. Dentro da cidade, eles perceberam que o reino humano era totalmente diferente do reino infernal. Mas Anos notou que os humanos estavam em paz. Ao chegarem na Academia de Heróis, encontraram uma garota que se perguntou de onde eles eram. Depois de descobrir que eles eram da Academia do Rei Demônio, ela se apresentou como Eleanor, e eles perceberam que ela era uma veterana. Anos disse a ela que estava interessado nas lendas dos heróis deles, então ela se ofereceu para mostrar a escola. Logo eles se depararam com uma pintura, e Anos disse a Sasha que ele era o herói canon deles. Dentro da biblioteca, Eleanor revelou um livro e disse a eles que era a lenda do herói deles, e como ele derrotou o Rei Demônio da tirania. No entanto, Sasha ficou irritada com as palavras dela e começou a dizer que o Rei Demônio nunca perdeu para o herói deles, mas tinha se sacrificado para criar paz para os reinos. Nesse momento, Anos decidiu acalmá-la, com medo de que ela começasse a causar problemas. Enquanto ele se perguntava quem era o Rei Demônio nos livros de história deles, Eleanor lhe disse que era Avos de Alia. Eleanor disse a ele que havia 4 heróis reencarnados e que todos eram de eras diferentes. Naquele momento, um estudante apareceu diante deles e começou a dizer que o Rei Demônio era certamente o vilão do mundo, e que não poderia ter se sacrificado para criar paz para os reinos. Ele os chamou de perdedores inúteis por duvidarem dos livros de história e disse para aceitarem a derrota de uma vez. Ele se apresentou como Ledriano, dizendo ser a primeira reencarnação do herói Canon e membro da classe de elite. Nesse momento, outro estudante apareceu, chamando-se Lewis, e disse que era a terceira reencarnação. No entanto, Anos pensou que eles eram tudo menos a reencarnação do herói, e os chamou de um par de falsos aspirantes a herói. O grandalhão achou que poderia fazê-lo engolir suas palavras e avançou em sua direção, lançando uma explosão. Mas Anos a destruiu com um piscar de olhos, derrubando-o no chão. Quando ele tentou atacar novamente, Ledriano ordenou que ele aceitasse que era um perdedor nojento e pediu desculpas a Anos pelo incômodo. Fora da academia, Eleanor decidiu perguntar se Anos era uma reencarnação. Ele disse a ela que sim, e esperava encontrar o verdadeiro herói em seu retorno à vida. No entanto, assim que começaram a sair, Eleanor disse-lhe que o herói Canon tinha desaparecido, pois foi morto há 2000 anos, e mesmo com sua fonte, ela disse que ele já não era o herói que eles lembravam. Alguns dias depois, um grupo de veteranos apareceu diante de Anos, e o líder se apresentou como Rivest, exigindo saber como eles chegaram antes de todos os outros.
Anos disse que não era da conta dele e mandou ele tirar a cara feia da sua vista. Naquele dia no salão, o diretor da Academia dos Heróis se apresentou como Diego, dizendo que seria o instrutor deles para as aulas interacadêmicas. Para começar, ele convocou objetos aleatórios nas mesas, e o professor disse que os alunos devem demonstrar sua magia como um show de boas-vindas para todos. Então, o diretor escolheu Ledriano como representante deles, e o professor escolheu Riveste para representar a Academia Demoníaca. Logo, Ledriano lançou magia de herói em uma espada enferrujada, restaurando-a instantaneamente e destruindo a estátua. Com todos impressionados, Riveste decidiu revelar sua própria habilidade, mas seu feitiço desapareceu imediatamente. Enquanto ele tentava lançar outro feitiço, ele desapareceu, e Ledriano se perguntou se a Academia do Rei Demônio estava cheia de perdedores horríveis. No entanto, Anos estava farto de seus atos feios e trapaceiros e revelou que eles haviam lançado um feitiço de ocultação de chumbo e quebra para selar a magia demoníaca. E com um estalo, o feitiço quebrou e o trapo cresceu com todo o feitiço que foi lançado, transformando-o em um monstro. No entanto, com um feitiço de chumbo, Anos fez os monstros desaparecerem, criando uma espada sagrada diante de seus olhos. Com o diretor chocado com a cena, Ledriano disse que Anos era realmente a reencarnação do Rei Demônio da Tirania. Naquela noite, o Senhor Ancião em Vis começou a contar a Anos que os livros de história não revelavam a morte do herói Canon. No entanto, ele conseguiu descobrir que os humanos estavam espalhando histórias falsas para os alunos da Academia de Heróis, dizendo que Anos atacaria o reino deles em sua reencarnação, mas que seriam salvos pelo herói Canon. Anos percebeu que o reino humano estava realmente tentando iniciar uma guerra e se perguntou quem era responsável pelas histórias absurdas. No dia seguinte, no oceano, os alunos se reuniram para seus exames interacadêmicos, mas Anos percebeu que Eleanor estava desaparecida e se perguntaram se ela havia sido capturada. Nesse momento, o diretor começou a dizer que seus exames seriam debaixo d'água e esperava que a Academia do Rei Demônio pelo menos oferecesse uma luta decente. Um veterano achou que estava pronto para o desafio e disse ao professor para escolhê-lo para o exame, mas Anos achou que eles perderiam de qualquer forma e disse para ele recuar. No entanto, Riveste achou que só ele estava apto para representar a escola e se ofereceu para assumir a posição. Afinal, ele era o queridinho do professor. Então o professor concordou e esperava que eles ganhassem pela escola. Após um momento, o exame começou, e a Academia do Rei convocou um castelo debaixo d'água. Logo, eles descobriram que não conseguiam sentir os poderes mágicos da Academia dos Heróis. E um estudante percebeu que seus feitiços estavam sendo cancelados. Então, alguns estudantes começaram a nadar em direção ao território inimigo, mas uma torrente de água afastou um deles, e outro percebeu que não conseguia se comunicar com Riveste. Quando avistou um dos heróis, ele tentou lançar um feitiço, mas ele foi cancelado e uma torrente o levou embora. Assim, depois de terem sucesso, Ledriano comandou sua equipe a ir para o castelo do Rei Demônio. Ao mesmo tempo, Sasha percebeu que os veteranos haviam sido levados para uma armadilha, e pensou que não tinham chance de vencer. Naquele momento, o professor percebeu que água benta havia sido misturada ao lago, e Anos revelou que a Academia dos Heróis estava recebendo um suprimento interminável dessa água benta para aumentar seus poderes mágicos. Dentro do lago, os veteranos descobriram que os 3 heróis estavam se aproximando de seu castelo, então ativaram seus feitiços e liberaram uma enorme energia sombria. Mas os heróis ativaram seu escudo, e Riveste percebeu que eles estavam ilesos. Nesse momento, os 3 ativaram um feitiço triangular e ele começou a sugar o castelo até não sobrar nada. Percebendo sua vantagem, um herói convocou sua grande espada sagrada e começou a destruir tudo à vista até que até a tela desapareceu. Com medo por seus alunos, a professora tentou pedir ao diretor para terminar o exame, mas ele disse para ela aproveitar a vista. Quando ela tentou correr para o lago, Anos a impediu e se ofereceu para resgatar os veteranos. Nesse momento, ele ativou um feitiço e levantou o grupo da água. Com todos os alunos machucados, a professora tentou curar Riveste, mas percebeu que sua magia não estava funcionando. Quando Anos tentou curá-lo, Riveste o afastou, dizendo que não precisava de sua ajuda. No entanto, Anos pensou que a professora dele seria demitida se ele entrasse no Grande Além, e disse-lhe para engolir seu orgulho inútil. Riveste revelou um equipamento mágico e disse-lhes que ele era usado para controlar a água pela Academia dos Heróis. Esperando ter alguma vingança, Riveste disse a Anos para se tornar o novo representante da escola deles e destruir a Academia dos Heróis como lixo inútil. Então Anos curou sua ferida e prometeu cuidar do assunto. Logo, ele desafiou os heróis para outra rodada do exame, e eles aceitaram, pensando que certamente iriam derrotá-lo. Antes que percebessem, Anos invocou um poderoso Gale Grace e o direcionou para o lago. Quando explodiu, secou toda a água e ele começou a descer no vale. Com os heróis prontos para o desafio, eles o seguiram para dentro, e Ledriano pensou que venceriam novamente. Quando o duelo começou, Anos invocou Gale Grace para destruir a Academia dos Heróis, mas uma barreira a protegeu, e um novo estudante a cortou até a destruição. Anos disse à sua equipe que a barreira foi criada para reduzir seus poderes mágicos, e que eles nunca poderiam vencer a menos que a barreira fosse destruída. Então Misha sugeriu que eles criassem seu castelo dentro da barreira, pensando que isso equilibraria a luta.
Anos se ofereceu para levá-la para dentro, e eles desapareceram instantaneamente. Dentro da barreira, Misha começou a se sentir mal por causa do efeito da magia. Então Anos a curou com um feitiço. Nesse momento, ela ativou o poder de seu anel e convocou 3 grandes castelos do chão. Ao ver isso, os heróis perceberam que eram realmente poderosos, e a nova garota chegou. Ledriano disse que ela era a 4ª reencarnação do herói Canon, e que seu nome era Zexia. Quando lançaram uma explosão de gelo em Misha, Anos se colocou no caminho e foi contido com correntes de gelo. No entanto, ele lançou Geras e os eletrocutou instantaneamente. Zexia apareceu diante de seus olhos, mas ele lançou Geras novamente, causando uma explosão. Logo, Laos reviveu e estava sedento por vingança, mas Sasha apareceu diante de seus olhos, dizendo que ela era sua nova oponente e prometeu bater nele até que ele ficasse pior do que um peixe-bolha. Após uma explosão, Laos lançou uma série de rajadas em Sasha, mas ela desviou, e ele evitou seu golpe. No entanto, ele logo percebeu que ela havia roubado seu equipamento mágico. Determinado a recuperá-lo, ele começou a avançar em direção a ela, e ao invocar sua grande espada, partiu o gelo à sua frente, conseguindo recuperar o equipamento. Quando ele começou a brandir sua espada, Sasha percebeu que estava presa em uma magia de barreira. Pronto para acabar com ela, o perdedor começou a voar em sua direção, mas seu sangue explodiu, e ele caiu no chão. Naquele momento, ele percebeu que seu equipamento havia sido envenenado com um feitiço sombrio, e Sasha destruiu a magia de barreira ao seu redor, chocando-o com a visão. Ao mesmo tempo, Rei enfrentou a 3ª reencarnação do herói canônico, Rain. No entanto, seu braço foi cortado instantaneamente, e ele se perguntou como Rei conseguiu atacá-lo de dentro da barreira. Mesmo assim, ele restaurou seu braço e pensou que de alguma forma ainda tinha a vantagem. Quando Rei pegou uma espada, ele a cravou no chão, causando uma erupção que lançou Rain para longe, permitindo que ele pegasse sua espada. Rain nunca tinha visto nada assim e se perguntou como o rei conseguia lidar tanto com um demônio quanto com uma espada sagrada. Mas Rei disse que isso não era da conta dele e mandou que descansasse em paz. Enquanto isso, Anos apareceu diante de Ledriano e disse para ele parar de fingir. Então, ao confrontá-lo, ele percebeu que Anos era um oponente poderoso e convocou sua espada guardiã do Oceano Sagrado para a batalha. Zexia tentou se aproximar por trás, mas Anos bloqueou seu ataque. Determinada a não desistir, ela atacou novamente e começou a voar ao redor, balançando sua lâmina incessantemente para cortar seu rosto, e eventualmente o apunhalou com a ponta. No entanto, a lâmina dela foi bloqueada, e ele a jogou no chão. Ledriano tentou aproveitar, mas ele os lançou contra a parede distante. Percebendo que estavam sem esperança, Ledriano decidiu lançar um grande feitiço que cobriu todo o vale. Quando uma luz brilhante os envolveu, Ledriano disse que estavam canalizando as almas de todos os humanos do reino, e que esse poder poderia eliminar qualquer um. Nesse momento, Zexia correu em direção a Anos, destruindo sua barreira, mas ele desviou de um golpe, e a garota bloqueou seu ataque de relâmpago, permitindo que Ledriano destruísse seu escudo, mas ele escapou. Mesmo assim, eles avançaram novamente, mas não conseguiram quebrar sua defesa e pularam para longe. Ledriano se perguntou como ele ficou mais poderoso, então Anos revelou que estava absorvendo o poder de sua própria equipe para aumentar sua magia. Os heróis atacaram novamente, mas Anos os repeliu com uma luz poderosa. No entanto, Ledriano não desistiu e lançou uma explosão de energia, mas Anos lançou uma flecha flamejante que explodiu e os derrubou. Naquele momento, eles começaram a ouvir uma voz misteriosa, e Anos percebeu que era um feitiço de lavagem cerebral. Quando desapareceu, Misha disse a Anos que era magia negra, mas os heróis estavam determinados a se tornarem vilões. Quando Misha se retirou, Zexia ativou um feitiço de morte e voou em direção a Anos, perfurando-se e explodindo naquele instante. Mesmo assim, Anos não se abalou e se chamou de Deus Imortal. Nesse momento, Zexia atacou novamente, ativando outro feitiço, mas Anos percebeu que era uma distração e enterrou sua mão dentro da fonte dela. Naquele instante, ele ouviu a voz de Eleanor, e ela lhe disse para encontrá-la dentro do santuário. Imediatamente, ele ordenou que Misha se encontrasse com ela, e logo ela chegou a um salão antigo. Nesse momento, o diretor disparou um ataque que ela mal conseguiu bloquear. Procurando executá-la, ele convocou sua espada e lançou um feitiço que destruiu seu escudo, permitindo que ele a apunhalasse pelas costas. Ele estava com raiva de que o Rei Demônio tivesse causado uma guerra há 2000 anos, e achava que ela merecia ser punida por seus males. Então ele começou a perfurá-la com sua longa espada, ansioso para enviá-la para o além. Enquanto ele enlouquecia, disse a ela que a Academia Demoníaca havia caído em sua armadilha e que executaria todos eles. No entanto, Anos abriu um buraco nele e o lançou contra a parede. Criando uma caixa ao redor da garota, Anos começou a curar seu ferimento e voltou para eliminar o homem com fumaça escura até ele desaparecer. Com uma gota, ele o convocou e exigiu saber por que transformaram um exame de ensino médio em uma guerra total. Quando o homem se recusou a falar, Anos ativou um feitiço, transformando-o em uma besta feia. O homem pensou que poderia usar sua nova forma a seu favor, e ordenou que seus alunos executassem a Academia Demoníaca imediatamente.
Enquanto ele despertava uma luz, dizendo-lhes para honrar seu herói morto, Cannon, a equipe de Anos evitou os monstros de olhos vermelhos. No entanto, a luz desapareceu de repente, e o diretor se perguntou por que não explodiu. Anos disse a ele que parou o tempo antes que a explosão pudesse acontecer e retirou sua fonte num instante, dizendo que a Academia dos Malditos Heróis era um bando de vilões e não eram nada parecidos com o herói Cannon. Assim que destruiu a fonte, o monstro desapareceu diante de seus olhos, e com o homem morto, Anos começou a levar Misha para um local seguro. Pouco depois, chegaram dentro do santuário, e Anos perguntou a Eleanor quem ela realmente era. Ela disse a ele que era mágica, e foi criada com um feitiço mágico proibido que a transformou, chamando a si mesma de uma mágica humana. Anos achou que fazia sentido, já que as feridas do herói estavam misteriosamente se curando na batalha. Decidindo libertá-la, ele quebrou o vidro com seus olhos demoníacos e lançou seu uniforme sobre ela. Naquele instante, ela ativou um feitiço, fazendo a cobertura desaparecer do lado de fora. Enquanto ela revelava clones que estavam presos dentro de bolhas, ela contou a Anos que eles foram criados pela Academia, e que ela era a magia-fonte que criava esses clones. O comandante do herói Cannon havia originalmente aperfeiçoado esse processo, e Anos lembrou que ele era um inimigo renomado que desejava a aniquilação do Reino Infernal. Esse desejo o levou a criar a Academia dos Heróis para manter a guerra viva. 2000 anos atrás, o herói foi contra seus planos de guerra, mas foi morto por seus próprios homens. Eleanor disse a Anos que sempre esperou conhecê-lo e pediu que a destruísse para que nunca criasse outro clone. Quando Anos começou a dizer que atenderia seu desejo, o clone do diretor entrou no santuário, e Eleanor disse a ele que os heróis e o diretor continuariam revivendo a menos que ela estivesse morta. Ao mesmo tempo, os 3 imperadores demônios restantes explodiram a porta, e Avos de Levia puxou a espada sagrada do herói. Desesperado para detê-los, o homem disparou uma rajada de energia, mas uma esfera negra absorveu toda a energia e até engoliu os homens. Nesse momento, Anos apareceu diante deles, percebendo quem ele era e liberou Gelgrace, mas Avos a cortou, dispersando-a. Ele disse que tinha vindo para mudar o mundo e desapareceu naquele instante. Naquela noite, um holograma do diretor revelou aos humanos que o Rei Demônio da Tirania havia despertado novamente e que ele havia declarado guerra ao reino humano. Ao mesmo tempo, no Reino Infernal, Avos apareceu em outro holograma, dizendo que o reino humano era maligno e merecia ser eliminado como uma mancha em um prato sujo. Dentro da torre, o ancião Melês disse a Anos que Avos ganhou o apoio de todos os senhores demônios e que seus exércitos estavam marchando para as fronteiras. Naquele momento, Misha e Sasha apareceram, oferecendo seu apoio a Anos, e os outros prometeram ficar com ele para sempre. Então, no dia seguinte, Sasha e Misha apareceram diante do exército demoníaco, determinadas a mantê-los longe da fronteira. Fora do reino, Ray derrotou várias tropas do outro lado da floresta, tentando mantê-las longe da fronteira leste. Na borda do reino infernal, Anos disse aos imperadores anciãos que enfrentaria Avos e lançou chamas para assustar as tropas. Quando os anciãos apareceram através do fogo, os soldados pensaram que eram fantasmas, mas Anos apareceu diante de seus olhos, chamando a si mesmo de verdadeiro Rei Demônio. Mesmo assim, as tropas acharam que ele era falso e decidiram atacá-lo, mas com um passo, ele destruiu o chão até o castelo. Nesse momento, os outros 3 anciãos começaram a voar em direção a eles, mas o ancião Melês achou que seriam moleza, então Anos desapareceu para o castelo. Logo Melês lhe disse por comunicação de pensamento que os 3 anciãos haviam sido contidos, mas disse que a fonte de Avos não estava dentro deles. Enquanto isso, Avos de Levia estava caminhando em direção à fronteira, mas uma barreira o cercou, e Anos apareceu diante de seus olhos. Naquele instante, Avos convocou sua espada sagrada e investiu contra Anos, criando uma poderosa energia com a colisão. Anos tentou capturar sua fonte, mas ele saltou para longe instantaneamente. Impressionado com sua velocidade, Anos pensou que ele era o herói Cannon e se perguntou quando ele reencarnou. Então, com seu segredo exposto, ele decidiu tirar a máscara, revelando que era Ray. Ray se perguntou como ele descobriu que ele era o herói. Então Anos revelou que o colar de concha única que ele comprou há algumas semanas era conhecido apenas pelo herói, e era prova de que ele se lembrava de seu passado. Anos se perguntou como ele conseguia empunhar tanto a espada única para demônios quanto a espada sagrada para humanos, e se perguntou por que ele decidiu se tornar um vilão. Ray disse que os humanos eram fracos e decidiu contar-lhe tudo o que aconteceu. Depois que ele foi morto por seus próprios homens, os humanos começaram a tramar um plano para aniquilar o Rei Demônio antes de sua reencarnação. No entanto, ele achou isso muito injusto e decidiu mudar o futuro com sua espada sagrada. Então ele cancelou o destino de Anos de reencarnar como o Rei Demônio da Tirania, e fez de si mesmo o Rei Demônio, esperando ser morto em seu lugar, e finalmente restaurar a paz no reino humano. Ele tinha certeza de que isso era a coisa certa a fazer, e pensou que sua vida seria o sacrifício perfeito para o reino. No entanto, Anos achou que seu colar de concha significava que ele tinha uma amante, e disse que não permitiria que ele a abandonasse. Mesmo assim, Ray estava determinado a completar seu objetivo, mesmo que isso significasse colocá-lo no chão, então ele preparou sua espada para a batalha.
Enquanto ele se apressava para matar Anos, ele subiu alto em direção ao céu e lançou bolas de fogo contra ele. O herói tentou cortá-las, mas foi derrubado, e as chamas começaram a golpeá-lo até que uma fonte foi destruída. No entanto, ele voou novamente em direção a Anos, mas ele o socou com um feitiço, fazendo outra fonte desaparecer. Enquanto Ray continuava lutando, Anos convocou um grande mar de água que o engoliu, fazendo-o perder mais uma fonte. Mesmo assim, ele não desistiu e conseguiu cortá-lo, mas Anos o queimou com uma rajada de Jill Grace, e ele perdeu sua quarta fonte. Antes que Ray pudesse atacar novamente, Anos enfiou a mão nele, destruindo sua quinta fonte, e o viu cair no chão. Com apenas uma fonte restante, Anos disse a ele que não poderia vencer essa luta. No entanto, o herói pensou que poderia derrotá-lo, então ele convocou uma segunda espada sagrada e atacou Anos com golpes rápidos. Enquanto tentava dividi-lo em 1 milhão de pedaços, começou a abrir caminho através do imenso Gelgrace, até que sua espada perfurou o coração de Anos. Esse foi seu plano o tempo todo, e Anos disse para ele ficar com o amor da sua vida para sempre. Naquele momento, a fonte de Anos enfraqueceu, e ele se disfarçou como Avos de Urévia. Ao ver isso, o herói percebeu que Anos era o verdadeiro herói e esperava que esse segundo sacrifício restaurasse a verdadeira paz aos reinos. Quando as paredes escuras caíram, todos perceberam que o herói havia derrotado o Rei Demônio. Anos pensou que isso criaria a verdadeira paz e ordenou que o exército recuasse até sua reencarnação. Quando o herói puxou sua espada, ele começou a cair em direção ao chão e se dissolveu. Erguendo sua espada, o herói declarou que Anos estava morto e que a guerra havia acabado. Ao embainhar sua espada, o comandante demônio ordenou que seu exército recuasse. No entanto, o diretor insano não aceitou e começou a comandar seu exército para atacar os demônios. Naquele instante, um feitiço foi ativado no exército de Zeshia, mas Eleanor apareceu diante deles, na esperança de parar a guerra. O homem insano disse que destruir os demônios era a única maneira de criar a verdadeira paz, e à medida que ficava com raiva, começou a emitir uma energia misteriosa como um homem possuído por um espírito maligno. Naquele instante, uma alma saiu dele, transformando-se em um feitiço, e começou a hipnotizar o exército para continuar com a guerra. Nesse momento, um velho comandante, Jerga, apareceu diante de seus olhos que havia traído o herói há 2000 anos. Ele disse que tinha retornado para aniquilar os demônios, mas o herói disse que o destruiria primeiro, e lançou um golpe, mas ele simplesmente desapareceu. Nesse instante, Sasha e Misha apareceram diante dele, determinadas a detê-lo. Ao unirem as mãos, ativaram um feitiço poderoso que as fundiu em um só corpo. Jerga lançou várias rajadas de energia para destruir a garota, mas ela as fez desaparecer. Nesse momento, ele decidiu ativar um feitiço de autodestruição no exército de Zeshia, mas a garota saltou instantaneamente e o herói os cortou. Quando Misa lançou uma bolha, o herói a estourou, fazendo-a se dispersar sobre os clones, e Eleanor impediu o resto de alcançar o exército demoníaco. Quando as correntes se quebraram, Jerga fez o exército começar a subir, e o herói percebeu que não poderia prendê-los todos em uma bolha. Naquele instante, uma luz poderosa se espalhou pelo reino, mas os clones começaram a cair em direção ao chão, e Anos apareceu como o salvador do dia. Quando Jerga se perguntou como ele reencarnou tão rápido, mesmo após perder sua fonte, Anos lhe disse que havia ativado uma magia de origem, usando o ataque do herói como origem para reviver sua fonte. Jerga pensou que poderia eliminá-lo de vez e lançou um feitiço que começou a drenar as almas dos humanos, fazendo-o se transformar em um grande cavaleiro. Enquanto ele balançava sua espada, o herói a afastou, e Anos disse-lhe que era hora de finalmente eliminar a causa das guerras. Jerga balançou sua espada para acabar com eles, mas Anos repeliu a energia, e o herói foi lançado em direção à floresta. Quando Anos conteve o cavaleiro, ele causou um incêndio, mas o explodiu com uma poderosa explosão. Quando a fumaça se dissipou, Anos decidiu lançar seu próprio feitiço e começou a absorver a energia das garotas. Mesmo assim, Jerga achou que seus poderes eram muito maiores e convocou milhões de espadas de luz. Ao lançá-las contra o exército, Eleanor os protegeu com um grande escudo e gritou para que recuassem. Mas eles a apoiaram em vez disso, e Melrês destruiu outro conjunto de espadas. O cavaleiro tentou lançar outro feitiço, mas foi eletrocutado instantaneamente, e Anos disse-lhe que os reinos não precisam ir à guerra. Quando ele caiu no chão, Anos convocou sua espada, e eles desviaram por pouco de sua lâmina, e começaram a evitar seus disparos de energia, eventualmente rompendo seu escudo e enterrando sua espada nele. Por um momento, uma luz dourada apareceu no céu, mas desapareceu num instante. Nesse momento, as garotas se separaram, e as gêmeas ficaram felizes ao ver Anos vivo. Logo, Anos apareceu diante de Eleanor para cumprir sua promessa, então lançou um feitiço em sua fonte, dizendo a ela que agora ela era sua magia, e prometeu protegê-la para sempre. No passado distante, as luzes do Deus Imortal Celestial abençoariam a Terra, enquanto ele aparecia diante da Mãe de todos os Espíritos. Seu objetivo era desenvolver a trama com seus canhões massivos para dar à luz o Filho de Deus. Mas quando ela lançou vinhas do chão para perfurar seu peito, ele as redirecionou para contê-la,
pronto para arar a enxada e plantar sua semente profundamente em seu solo fértil. Galia começou a preparar um feitiço, mas Anos convocou Geograzi para consumi-lo. Assim que ele ordenou que a chama negra desaparecesse, Anos apunhalou seu coração, mas Galia não morreria, e começou a dizer que Deus decidiu destruí-lo, e que os outros deuses logo viriam atrás dele. Antes que percebesse, uma lâmina cortou sua garganta, e o braço direito de Anos revelou que sua espada poderia silenciar até mesmo os deuses. Então Anos destruiu sua fonte, fazendo o corpo desaparecer. E com o deus destruído, Anos ordenou a Shin que a protegesse e a escoltasse de volta para sua floresta. Foi naquela mesma noite que Anos se sacrificou para trazer paz aos reinos. Mas na manhã seguinte, Lino e Shin finalmente chegaram à casa dela na floresta. Quando as fadas apareceram para avisá-la sobre uma invasão, dizendo que os espíritos estavam sendo devorados, perceberam que bestas divinas já estavam dentro. Imediatamente, Shin sacou sua espada e começou a matar todos os monstros. Mas uma figura misteriosa destruiu o último. Sentindo sua presença, Lino exigiu saber quem ele era, então o homem apareceu diante dela e se apresentou como Enocho. Mas Shin achou que ele era exatamente como Anos. Enquanto isso, Anos e seus amigos estavam finalmente de volta à escola. Quando a professora chegou à aula, decidiu apresentar os alunos de intercâmbio da Academia de Heróis. Quando os alunos notaram os enormes melões de Eleonora, perceberam que ela estava acompanhada por Zexia. Naquele momento, o professor decidiu apresentar seu novo instrutor, Erdemade. E ele começou a aula da mesma forma que qualquer professor sensato faria, chamando os alunos de um bando de idiotas sem cérebro que eram tão inúteis que nem sabiam quem eram seus próprios pais depois que eles os abandonaram. Ele disse que Avos de Levia era um falso rei demônio, enquanto revelava que Anos era o verdadeiro rei demônio, e disse que até os imperadores demônios criaram um contrato Zect para validar a verdade. Então, ao chamar Anos pra frente, ele fez os assentos desaparecerem e forçou os idiotas a adorá-lo. No entanto, Anos decidiu devolvê-los aos seus lugares e começou a dizer que o reino demoníaco agora estava em paz e que eles não precisavam ser governados pelo rei demônio da tirania. Ao decidir partir, ele revelou que já sabia quem ele realmente era e tinha certeza de que era o Deus Pai Celestial Galia. Mas estava fingindo ser um demônio agora. Mesmo assim, os alunos achavam que ele era um mentiroso sem valor, então, ao ficar com raiva, ele começou a estrangular a vida deles. No entanto, Anos não queria ver os alunos sem valor sendo mortos e apontou sua espada para ele, ameaçando eliminá-lo. Quando Erdemade tentou dizer que matá-lo causaria a destruição do mundo, Anos o esfaqueou imediatamente e o viu desaparecer. Sem hesitar, ele ativou um Gronant e o ressuscitou imediatamente. No entanto, ao descobrir que já havia perdido sua fonte divina, Anos disse-lhe que deixou com ele 10% de seus poderes originais, mas decidiu poupar sua vida. Quando tudo terminou, Ray começou a se perguntar quem era o Filho de Deus, e Rin pensou que ele reencarnaria com tanto poder quanto o próprio Rei Demônio da Tirania. Naquele momento, Anos percebeu que ele seria uma ameaça e revelou que precisava ver Melhês imediatamente. Quando Anos apareceu na torre, percebeu que Melhês havia sido morto e avistou um inimigo diante dele. Ao tentar ressuscitá-lo, o homem interrompeu o feitiço instantaneamente. Então, ele se apresentou como Zek e disse que era o conselheiro militar de Erdemades e revelou Misa enquanto ela era apunhalada por um inimigo. Por outro lado, Zabro apareceu diante de Rin e Zexia, revelando que envenenou seus amigos e veio para matar os dois. Ao mesmo tempo, Misha e Sasha encontraram o sequestrador, mas ela revelou que o professor era apenas uma armadilha para atraí-las até ali, e jogou seu corpo no chão. Então, na torre, Zek decidiu desafiar Anos, dizendo que ele só poderia salvar seus amigos se conseguisse matá-lo. No entanto, ele começou a dizer que Anos deve descobrir quem era o Filho de Deus e disse que ele perderia temporariamente seus poderes se adivinhasse errado. Durante esse tempo, Zek poderia matá-lo antes que ele se recuperasse, mas Anos achou que não poderia perder. Ao concordar, Anos disse a ele que acertaria em 9 tentativas, e estalou os dedos para ativar um feitiço secreto. Então, eles assinaram o Pacto Zect, e Zek pensou que finalmente derrotaria o Rei Demônio. Enquanto isso, na escola, quando Jared esfaqueou Misa, ele começou a dizer que seu mestre o enviou para eliminá-la. No entanto, ele percebeu que sua pequena espada não podia penetrá-la, e Ray apareceu ao lado dela. Enquanto se perguntava por que o perdedor inútil estava tentando matá-la, Jared invocou um escudo do chão e revelou que Misa era a filha do grande espírito Lino, e que sua fonte contém o poder de controlar todos os espíritos. Por outro lado, Zabro começou a invocar zumbis, mas Rin ativou uma série de feitiços para deixá-los inconscientes. Quando ele decidiu revelar que ela foi criada pelos deuses para se tornar seu receptáculo, ele começou a dizer que mal podia esperar para colocar sua semente dentro dela. Ao mesmo tempo, Rinka começou a dizer às garotas que elas foram criadas para desenvolver a trama com os deuses, e ao invocar uma arma, disse que seriam eliminadas se recusassem a carregar a semente. Mesmo assim, as garotas não se abalaram e revelaram que Anos era seu marido,
e que seu único desejo era carregar a semente dele. Enquanto isso, Anos começou a se perguntar qual das garotas era realmente a escolhida para carregar o Filho de Deus. No entanto, como ele adivinhou que eram gêmeos, Zeke revelou que estava errado e disse que o Filho de Deus já havia nascido e que ela era Misa. No entanto, Anos achou que sua cara de mentiroso feia não poderia ter revelado a verdade tão facilmente. E percebeu que estava sendo enganado. Ao mesmo tempo, Jared revelou que seu escudo mágico amaldiçoa o assassino a ser ferido por sua própria lâmina. Em um instante, Ray tentou quebrar o escudo de Jared, mas ao esfaqueá-lo, Ray o cortou pelas costas. Mas sua fonte foi destruída em vez disso, e Jared pensou que tinha se atrapalhado. Por outro lado, Zabro lançou um feitiço poderoso que despertou vários zumbis, mas quando Zexia convocou uma espada para matá-los, Rin a puxou para longe. Mas eles descobriram mais zumbis à frente, então começaram a correr pelo corredor e logo se depararam com um monumento de pedra. Rin percebeu que ele estava criando todos os zumbis e pensou que poderiam acabar com tudo se conseguissem destruí-lo. Antes que percebessem, os zumbis começaram a cercá-los, e o feio Diabrete apareceu diante deles. Naquele instante, ele lançou um feitiço maior e começou a absorver a força vital deles. Ao mesmo tempo, Rinka estava pronta para eliminar as gêmeas, e até o golpe de sua espada cortou o corpo de Sasha. Enquanto Sasha se perguntava como conseguiu se ferir, Rinka revelou que sua espada ilimitada faz o que ela comanda, independentemente da distância do oponente. Naquele momento, ela se cobriu com seu escudo de gelo, então as garotas prepararam seu próprio ataque. Quando Sasha lançou Gale Grace, Rinka atravessou-o e sua lâmina eventualmente perfurou Sasha. Notando que ela já estava fraca, ela a esfaqueou imediatamente, jogando-a no chão. Nesse momento, Misha a prendeu com correntes de gelo, mas Rinka se libertou e a esfaqueou também. Por outro lado, Anos ainda estava tentando descobrir quem era o Filho de Deus, e pensou que não poderia ser Misa. No entanto, com Zeke revelando que não eram nem as gêmeas nem as outras garotas, Anos percebeu que tudo isso era uma farsa. Então ele começou a dizer que Zeke já havia implantado uma memória falsa em seu próprio cérebro para se convencer de que havia uma criança de Deus entre suas esposas. No entanto, Zeke achou que descobriu tarde demais e lançou barreiras ao seu redor. Com Anos tendo perdido todas as suas suposições, Zeke revelou que seus poderes mágicos seriam selados temporariamente pelo Pacto Zect deles. Assim, ao desistir do contrato, Zeke apunhalou a fonte de Meleis. Mas quando seus homens avançaram contra Anos, ele os matou instantaneamente. Nesse momento, Meleis apareceu, e Zeke se perguntou como ele conseguiu sobreviver. Ao mesmo tempo, Rinka estava pronta para acabar com Misha, mas sua espada se despedaçou como gelo. Com Misha pronta para acabar com ela de vez, ela convocou uma cidade de gelo do céu, e Rika percebeu que ela havia despertado seus poderes completos. Sem hesitar, Misha a selou no gelo e fez com que ele encolhesse até desaparecer. Depois ela conseguiu curar as feridas de Sasha, mas desmaiou de exaustão. Por outro lado, Ray decidiu cortar as joias restantes de uma vez, e quando Jared descobriu que tinha 7 fontes, percebeu que era o herói reencarnado Canon. Com Jared já morto, sua alma desapareceu instantaneamente, mas Ray pensou que ele deve ter se reencarnado. Na escola, Zabro continuou drenando a força vital das garotas, mas quando Rin conseguiu criar uma energia poderosa, ela superou a própria magia dele e ela destruiu a pedra naquele instante. Com o inútil demônio derrotado, Rin lançou um feitiço de ressurreição e devolveu os zumbis à forma humana. Na torre, Anos revelou que já havia ressuscitado Meleis desde o momento em que estalou os dedos pela primeira vez, mas deixou um clone em seu lugar. Percebendo que era o fim para ele, Zeke decidiu acabar com a própria vida, mas Anos o ressuscitou como um pássaro e o fez seu próprio animal de estimação. Quando todos se reuniram, Anos disse às garotas que uma delas era a filha de Deus, mas achava que também poderia ser apenas uma mentira dos inimigos. E ao mesmo tempo, Ray entregou uma espada que pertencia a ele há 2 milhões de anos. Diante de seus olhos, Anos convocou a outra metade da espada e as uniu com uma magia negra. Quando ele terminou, disse-lhes que visitaria o grande espírito Lino em sua floresta, na esperança de descobrir os mistérios em torno da espada. No dia seguinte, quando se teletransportaram para fora da cidade, Erdemade começou a dizer aos alunos que o exame deles era descobrir a floresta dos espíritos. Então, enquanto começavam a caminhar pela cidade, na esperança de encontrar pistas que os levassem à floresta, eles notaram uma garota que estava sendo agredida. Mas quando os nojentos valentões tentaram encurralá-la porque eram inúteis demais para enfrentar alguém do próprio tamanho, Anos apareceu naquele momento e os repreendeu por serem inúteis. Então, com a garota finalmente segura, ela decidiu agradecer a Anos pelo resgate, mas ele perguntou se ela poderia guiá-los até a Floresta dos Espíritos. Animada com a ideia, a garota Lina começou a dizer que perdeu a memória, mas deseja entrar na Floresta dos Espíritos porque sente que é seu lar. Ao escanear seu corpo, Anos descobriu que ela não era um demônio e pensou que ela poderia estar conectada à floresta. Então, ao concordar em deixá-la ir junto, ela começou a dizer que a única maneira de encontrar a floresta era durante um eclipse, pois a névoa cobriria o prado e atrairia os espíritos. Ouvindo suas palavras, Sasha se perguntou quanto tempo teriam que esperar por um eclipse.
mas o deus Rhys decidiu simplesmente arrastar a lua pelo céu e eclipsar o sol naquele momento. Quando eles se teletransportaram para um campo aberto, perceberam que a área já estava coberta de névoa. Nesse momento, Lina decidiu se apresentar, e enquanto se perguntavam como atrair os espíritos, um grupo de canhões enormes chegou esperando se juntar ao harém de Anos. Mas quando ele disse que eram feios demais, os espíritos apareceram naquele momento. Ao descobrirem quem era Anos, ele pediu que os guiassem para a floresta. Então as fadas mostraram o caminho. Quando chegaram à floresta, uma das fadas notou Lina, e achou que ela parecia exatamente com o grande espírito Lino. No entanto, ao revelarem que Lino já estava morto, Anos percebeu que sua busca por ela era inútil. Essa descoberta deixou Misa triste, pois ela esperava ver o grande espírito. Nesse momento, as fadas perceberam que ela tem o mesmo cheiro de Lino, então ela revelou que era filha de Lino. No entanto, quando começou a se perguntar quem era seu pai, as fadas partiram imediatamente, dizendo que nunca poderiam revelar o segredo. Logo, eles chegaram a uma árvore gigante e, ao entrarem, descobriram que era na verdade uma sala de aula. Nesse momento, um demônio assustador, feio e repugnante apareceu diante deles, o rei do Monumento Escarlate Giliciris, que enviou Zack e os outros inimigos para eliminá-los no dia anterior. 2 outros demônios apareceram e Anos percebeu que o rei do submundo e o rei das maldições agora eram aliados de Giliciris. Antes que percebessem, um sino tocou na aula e a porta desapareceu, selando-os dentro. Nesse momento, o espírito da árvore revelou seu rosto e os deu as boas-vindas ao prédio da Escola dos Espíritos. Aqui, eles aprenderiam sobre as histórias dos espíritos e nunca poderiam sair até se formarem na escola. No entanto, os cérebros mortos que não conseguirem se formar seriam levados pelos espíritos, nunca mais sendo vistos. Anos pensou que nunca poderia falhar e se perguntou como eles se formariam na escola. Então Inunion começou a dizer que eles devem passar por todas as provas e ter mais do que uma pontuação média no teste. No entanto, Giliciris achava que Anos iria se prejudicar e seria levado embora antes mesmo de perceber. Mas Anos mandou ele calar a boca inútil, imunda e feia, antes que ele enfiasse sua espada massiva dentro dela. Determinado a se provar, ele decidiu desafiá-lo para um pacto Zect, dizendo que todos em sua equipe passariam no teste. Além disso, ele exigiu que Giliciris revelasse o nome de seu mestre se ele conseguisse vencer o Zect. Então Giliciris exigiu sua fonte em troca. Concordando com isso, eles selaram seus votos com um pacto Zect. Com Giliciris e os outros demônios fora, Sasha se perguntou se eles teriam chance de passar nos testes, porque com seu cérebro falho, ela mal conseguia se lembrar de nada. No entanto, Anos estava muito certo de que eles passariam e lançou um feitiço em Lina para ajudá-la a recuperar suas memórias. E quando ela o fez, revelou que precisava ver o Rei Espírito, pois achava que até mesmo Anos era familiar. Alguns minutos depois, quando chegaram à Floresta dos Livros, as meninas começaram a se perguntar como poderiam possivelmente ler todos eles em poucos dias. Além disso, estavam muito certas de que não se lembrariam de uma única coisa. Antes que percebessem, Anos convocou os livros e leu todos em um instante. Quando terminou, os outros começaram seu próprio estudo, mas Sasha desmaiou antes que seu cérebro pudesse explodir. Quando Anos se encontrou com Lina, ele revelou uma página rasgada de um dos livros e descobriu que não podia regenerá-la com o feitiço reviver. Ele achou que seria importante no teste, mas se perguntou quem poderia tê-la rasgado. No dia seguinte, quando o teste começou, Anos descobriu que as perguntas não estavam nos livros que eles leram e pensou que alguém deve ter trocado as perguntas de propósito. Ao mesmo tempo, ele descobriu que as garotas não tinham memórias de nada e se perguntou como conseguiu ter um harém de idiotas. No entanto, quando ele decidiu verificar por si mesmo, Giliciris relatou que ele estava trapaceando e ordenou que fosse expulso imediatamente. Mas Inunion revelou que ele já havia entregue. Quando Anos percebeu que as garotas falhariam porque seus cérebros vazios eram inúteis, ele decidiu ativar um feitiço secreto. Naquele momento, o tempo acabou e todos os livros foram recolhidos de uma vez. No entanto, quando Inunion começou a balancear as pontuações, eles descobriram que as garotas pontuaram acima da média e Anos obteve a pontuação mais alta. Giliciris achou que era bom demais para ser verdade, e começou a dizer que deve ter havido um erro em algum lugar. Mas Anos revelou que sua magia de destruição tem o poder de transformar respostas erradas em certas. Para cumprir o contrato, Anos exigiu saber quem era seu mestre, então ele confessou que era o Rei Espírito. Com o próximo teste pronto para começar, Inunion anunciou que a única maneira de passar era alcançar o topo de Inunion, que era o castelo do Rei Espírito. No entanto, apenas 5 dos degraus os levariam ao Rei Espírito, enquanto o resto os levaria de volta à árvore. Eles teriam apenas uma chance. Assim, quando o teste começou, Sasha sugeriu que se separassem, na esperança de que alguns deles definitivamente encontrassem as portas. No entanto, eles ficaram com medo ao pensar na próxima prova e começaram a se perguntar como poderiam trocar de lugar com Anos. Naquele momento, Anos ativou um feitiço e transformou todos em si mesmo. Quando seu primeiro clone abriu uma das portas, percebeu que era errada e voltou a se transformar na garota.
Quando Anos e Rei encontraram as portas certas, ele começou a subir até o topo, mas Lina apareceu de um portal e disse-lhe que suas memórias ainda estavam confusas. Enquanto caminhavam pela floresta, começaram a subir em direção ao topo. Nesse momento, Lina descobriu o portão e, ao atravessá-lo, perceberam que estavam em um campo de flores. Ao ver isso, Lina pensou que já tinha estado ali antes e notou uma sepultura à sua frente. Mesmo que suas memórias não estivessem recuperadas, ela achava que sabia quem estava enterrado ali, mas estava triste por não poder se despedir. Nesse momento, Anos percebeu uma presença invisível e ordenou que ela se revelasse. Diante de seus olhos, um novo demônio apareceu e começou a dizer que estava esperando por Anos. Seu nome era Jitsi, e ela era a personalidade dividida do rei do submundo. Ao revelar que decidiu encontrá-lo aqui, já que a vigilância dos espíritos não cobre este campo, ela começou a dizer que Kirhalan foi levado pelo lobo oculto. Vendo que eles não falharam em seu teste, ela pensou que o Rei dos Espíritos era definitivamente responsável e disse que até mesmo o Rei das Maldições era um refém. Quando Anos ficou mais curioso, ele exigiu saber quem era o Rei dos Espíritos. Então ela revelou sua identidade. Naquele momento, Anos percebeu que ele era Avos de Levia, e lembrou-se de que ele uma vez apareceu no torneio de espadas mágicas, mas se perguntou quais eram suas verdadeiras intenções. Na mesma hora, Rei e Misa se encontraram, então ele a levou para as nuvens. Quando avistaram o portão diante deles, ele escureceu instantaneamente, e quando o raio atingiu o chão, o lobo oculto apareceu diante dos seus olhos e lhes concedeu permissão para passar enquanto se abria diante deles. Assim que entraram, as nuvens se abriram, revelando o castelo do Rei dos Espíritos. Ao chegarem lá dentro, começaram a ouvir a voz de Inunion, enquanto ele os parabenizava por encontrarem o caminho até ali. E o castelo se iluminou naquele momento, revelando Avos de Levia, que era o Rei dos Espíritos. Esperando fazer isso rapidamente, Rei tentou perguntar se ele guarda rancor contra Anos, mas Avos não estava disposto a responder porcaria nenhuma. Então Inunion anunciou que o próximo desafio deles era partir a máscara do rei se quisessem falar com ele. Imediatamente, espadas de luz cravaram-se no chão e a voz anunciou que eles só poderiam usar essas armas e sua magia espiritual. Então Rei puxou uma delas e aceitou o desafio. Ao mesmo tempo, Avos puxou sua própria espada e estava pronto para lutar. Enquanto isso, Anos e o Rei das Maldições chegaram para o próximo desafio, e quando o desafio começou, o espírito se transformou em um poderoso raio e atingiu o chão. Então Edis puxou uma lança de seu corpo e perfurou o raio, mas sabia que era inútil. De imediato, Anos lançou Regashade para cortá-lo e liberou uma luz brilhante do céu. Mas antes que pudesse selar o lobo oculto, o feitiço se quebrou, e ele descobriu que Lina havia sido capturada. Naquele momento, ele percebeu que poderia derrotar o lobo, e quando ele investiu contra ele, Anos o lançou ao chão. Ele havia descoberto que podia localizar o lobo com os olhos fechados e conseguiu derrotá-lo. Nesse momento, o portão se abriu e enquanto os céus se clareavam, Anos começou a caminhar em direção à entrada. Enquanto isso, no castelo do rei, ele começou a cruzar espadas com Rei, mas ao liberar uma explosão, lançou uma barreira, transformando-a em pequenos pedaços de cristais. Quando Rei tentou atacar novamente, o rei afastou sua espada, mas ele recuou, revelando que era imortal com suas 7 fontes. No entanto, Rei achou que ele era familiar e começou a se perguntar onde poderiam ter se encontrado. Nesse instante, uma explosão de energia o cercou, e uma garota voou para acabar com ele, prendendo seus pés no chão. Quando Rei lançou uma barreira, o rei a destruiu, mas Misa o deteve com sua magia. Imediatamente, ela despertou sua magia espiritual e prendeu o Rei dos Espíritos em uma cela. Quando apareceu diante de Rei, ela lhe deu uma nova espada, e ele prometeu nunca perder. Enquanto ele avançava novamente, a garota invocou vinhas ao redor dele, mas ele conseguiu cortá-las enquanto Misa lançava um ataque contra ela. Ao mesmo tempo, Rei e o rei cruzaram espadas, mas quando ele a quebrou desta vez, Rei saltou para trás. Mesmo assim, ele continuou com seu ataque, mas quando Rei extraiu uma poderosa energia de Misa, ele cortou a armadura dele. Com o rei ferido, ele se declarou vencedor, mas o rei se curou imediatamente e lançou um feitiço em Rei, prendendo-o no lugar. Quando estava pronto para acabar com ele, Misa liberou sua magia e tomou a espada em seu lugar. Ao mesmo tempo, Anos chegou a outro castelo e descobriu que Diliciris estava esperando, fingindo ser o Rei dos Espíritos. Enquanto Anos se perguntava qual era o propósito deste teste, Diliciris disse-lhe que ele só encontraria o Rei dos Espíritos se conseguisse derrotá-lo, e convocou monumentos de pedra ao redor deles. Sem perder tempo, ele invocou magia antiga, chamando-a de sua pesquisa de 2000 anos. Para testar sua força, Anos liberou uma energia sombria, mas não conseguiu superar a sua própria. Então Diliciris decidiu liberar todo o seu poder, dizendo que conseguiu adquirir a fórmula mágica que controla poderes mágicos ilimitados, e lançou uma poderosa energia em Anos que destruiu metade do castelo. Quando ele começou a pensar que havia vencido a batalha, Anos liberou uma energia pior sobre ele, dizendo que era mais forte do que até mesmo as artes mágicas antigas, e o destruiu naquele instante. Quando Anos chegou ao castelo real, descobriu que Avos de Levia era o Rei Espírito, e era na verdade uma mulher que havia tomado o corpo de Misa.
No entanto, ela só conseguiu existir em primeiro lugar devido aos rumores de Avos de Levia que Rey havia criado há 2000 anos. Quando Anos começou a desvendar seus planos, percebeu que ela só existia porque a verdade não havia sido revelada ao reino. No entanto, ela estava convencida de que era realmente o verdadeiro rei demônio, e os imperadores demônios lançaram fogo sobre ele, esperando obliterá-lo. Mas Anos saiu ileso, então ele disse a ela que seu nome falso e inútil permaneceria falso para sempre, antes de desaparecer naquele instante. Ao se reunir com os outros, eles perceberam que havia uma barreira sobre a Floresta dos Espíritos, e Anos revelou que não podiam se teletransportar para fora dela. Nesse momento, as outras garotas chegaram, e enquanto começavam a se perguntar se Misa era Avos de Levia o tempo todo, Anos lhes disse que Misa começou a existir por causa dos rumores do falso rei demônio. Enquanto Sasha se perguntava se o corpo de Misa poderia ser recuperado, com medo de que ela acabasse com uma doença espiritual como a mãe de Rei, Anos prometeu restaurá-la. Antes que percebessem, Vinhas os cercaram, prendendo-os, e Anos percebeu que até mesmo Inúnio não estava disposto a permitir que eles saíssem. Ao revelar seu rosto, começou a dizer que era seu dever proteger o filho de Lino, e que a única maneira de sair era terminar as aulas extras. No entanto, Anos já estava farto de suas besteiras, e até mesmo de seu rosto nojento e horrendo, então ele lançou Joe Grace na parede e rompeu as vinhas. Quando voltaram ao local da árvore, novos inimigos apareceram, e Anos percebeu que o líder era seu subordinado de 2000 anos atrás. Nesse momento, o homem começou a avançar contra ele, mas Edis o derrubou. Quando ele contou a Anos que resgatou Lina com sucesso do feitiço de desaparecimento, revelou que Avos de Levia, que era o filho de Deus, assumiu o controle sobre os imperadores demônios. Como prometeu assumir a batalha na floresta, Anos e os outros decidiram se reunir com Lina. Quando ele se perguntou se ela poderia guiá-los para fora da floresta, ela decidiu invocar as fadas e pediu a ajuda delas para sair. Então, considerando-a como uma deles, decidiram abrir um portal e os levaram com sucesso para o campo aberto. Ao se teletransportarem para fora da cidade, começaram a se perguntar como entrar, já que a cidade inteira estava selada com uma barreira mágica. No entanto, quando os portões começaram a se abrir, Anos lançou um feitiço invisível sobre eles, e quando o comandante apareceu, ele ordenou que seu exército vigiasse os portões da cidade, esperando que Anos não entrasse sorrateiramente. Mas assim que eles partiram, Anos apareceu diante de seus olhos, mas ele o recebeu como seu senhor. Quando ele começou a dizer que a maior parte do exército se tornou seguidora de Avos de Levia, revelou que apenas alguns ainda acreditavam que ele é o verdadeiro rei demônio. No entanto, a melhor esperança deles era seguir o jogo se quisessem manter sua posição. Dentro da cidade, a professora inútil e imunda que foi transformada em um demônio híbrido como punição, começou a correr por sua vida desprezível, mas uma bola de fogo a atingiu. Quando um grupo de nobres desprezíveis apareceu diante dela, ela tentou dizer-lhes que também era da realeza, mas eles a consideraram uma mentirosa feia e só conseguiam vê-la como um demônio híbrido. Nesse momento, o líder dos valentões começou a absorver seus poderes mágicos, mas nem isso foi suficiente. Então ele começou a chutá-la e esmagou seu rosto, dizendo que ela não merece viver, antes de chutá-la novamente. Enquanto ele a levantava pronto para terminá-la, ela percebeu que tinha feito exatamente a mesma coisa com seus alunos híbridos quando tentou eliminá-los. Enquanto a memória assombrava, ela percebeu que estava prestes a provar do próprio veneno. Naquele momento, eles começaram a absorver sua força vital ao mesmo tempo, quase drenando sua vida. Nesse momento, a mãe de Anos apareceu, exigindo que libertassem a garota, mas os perdedores achavam que sua noite só estava melhorando e perceberam que poderiam punir ela pelos pecados de Anos. Antes que percebessem, o pai incrível de Anos os expulsou, então Isabela tentou ajudar a garota inútil, mas ela a empurrou enquanto uma rajada de fogo a atingiu. Ao mesmo tempo, Gusta levou uma surra. Pause. Mas quando o valentão ameaçou queimá-lo, Anos apareceu com seu grupo. Sem hesitar, ele preparou um feitiço e, após levantar a mão, os direcionou para o céu, prendendo-os de uma vez. Em um instante, ele os destruiu em pequenos pedaços, transformando-os em luzes coloridas. Dentro de sua casa, enquanto Isabela estava feliz em vê-lo novamente, Gusta notou seu crescente harém e percebeu que se tornou o maior homem muçulmano vivo. Alguns minutos depois, quando perceberam que Avos de Ilhévia estava tentando encontrar a espada de destruição de Anos, Rin sugeriu que passassem pela cidade subterrânea escondida que Anos criou no subsolo para os clones de Zexia. Vendo que era um plano perfeito, Anos revelou uma escada secreta no chão e disse ao resto das garotas para protegerem sua família enquanto isso. No entanto, antes de partirem, Emília apareceu e começou a pedir a Anos para eliminá-la de uma vez. Ela estava vivendo seu pior pesadelo desde que se tornou um híbrido e achava que estaria melhor morta. Mas Anos se perguntou se ela aprendeu alguma lição desde que se tornou um demônio comum, e a deixou enquanto seguia para o subterrâneo.
Dentro da cidade oculta, eles perceberam que os clones de Zexia eram mais felizes aqui, e ao chegarem em uma câmara interna, Anos revelou que a câmara leva a uma masmorra subterrânea no castelo original dos demônios. No entanto, ele tinha certeza de que os inimigos já deviam ter encontrado uma maneira de entrar, então ele os teleportou ao mesmo tempo, enquanto começavam a caminhar mais fundo no castelo, na esperança de encontrar a espada mágica da destruição. Perceberam a segurança se aproximando deles, mas Anos já havia lançado um feitiço de invisibilidade no grupo. No entanto, quando começaram a sair, ele notou o símbolo do desajustado no uniforme de Revest e pensou que ele estava apenas fingindo ser um deles. Então, ele o tocou ao passar, e quando Revest sentiu sua presença, disse ao comandante que pretendia verificar pegadas. No entanto, assim que saíram, o grupo tornou-se visível e a professora ficou feliz em vê-los seguros. Ao revelar que a cidade inteira estava sob o feitiço de Avos de Ilhévia, ela se perguntou como poderiam libertar todos. Então Anos começou a dizer que usaria a magia do Tempo Suprema, Revalon, para voltar no tempo e descobrir como Avos de Ilhévia começou a existir. Ele pensava que Shin era Avos de Ilhévia, mas esperava descobrir exatamente como tudo deu errado. No entanto, ao revelar que o feitiço para a viagem no tempo chamaria a atenção dos demônios, Revest disse a Anos para atacá-lo a fim de distrair os guardas. Então Anos lançou Gelgraze nele, consumindo seu corpo até que ele desmaiasse de dor. Nesse momento, a segurança chegou, e Menou disse ao comandante que Anos o havia atacado e estava indo para os andares superiores. Naquele instante, o comandante percebeu que a maldição não poderia ser curada pela magia de Menou, então ordenou que seus homens procurassem por Anos. Quando o grupo chegou à sala do tesouro, perceberam que o lugar estava vazio. Quando Rin perguntou se Anos mudaria o passado, ele revelou que só pretende observar a história se desenrolar diante de seus olhos, pois haveria terríveis consequências se ele tentasse manipulá-la. Pronto para ativar Revalon, Anos começou a extrair energia das garotas, e quando Rin liberou uma energia maior, Anos levantou a foice dos Guardiões do Tempo e abriu uma fenda no passado. Quando apareceram em uma antiga cidade de favela, que na verdade era o Reino Humano, Anos revelou que este era o momento em que os rumores começaram. Ele pensou que Shin e o Grande Espírito, Lino, estariam entrando na cidade a qualquer momento, e sugeriu que eles entrassem primeiro. Quando Ray se perguntou se sua presença não causaria danos ao futuro, Anos disse-lhe para esconder sua fonte para que ficasse indetectável e basicamente invisível. Então Ray escondeu sua fonte com um feitiço. Alguns minutos depois, enquanto começavam a caminhar pela cidade, decidiram comprar doces de luz sagrada, esperando utilizá-los para revelar as florestas espirituais. No entanto, assim que compraram todos, Lino chegou com Shin pedindo para comprar alguns. Quando o homem lhe disse que estava tudo esgotado, Zexia percebeu que tinha ficado triste e decidiu compartilhar um pouco do que tinha. Lino achou que foi um gesto gentil e ofereceu biscoitos em troca, mas isso fazia parte do plano de Anos, e quando ele revelou quem eles eram, Rin percebeu que Shin parecia exatamente com a voz de Ilhévia. Por outro lado, quando Shin e Lino chegaram a um lago, ela lançou um feitiço para revelar a floresta, feliz por finalmente ter chegado em casa. Então Shin cortou a escuridão e eles entraram. Ao mesmo tempo, Anos apareceu com o grupo, e quando Misha jogou um doce de luz sagrada no lago, a floresta apareceu diante de seus olhos. Dentro da floresta, as fadas apareceram diante de Lino, e começaram a dizer que as árvores estavam sendo devoradas. Nesse momento, ela descobriu que bestas divinas já haviam invadido sua casa e percebeu que a floresta seria destruída. Enquanto isso, Anos e o grupo já haviam se infiltrado e estavam escondidos atrás de um tronco. Quando Shin notou as bestas, ele convocou uma lâmina e as cortou de uma vez. No entanto, Anos achou que eles poderiam oferecer algum apoio, então decidiu usar a magia de Sasha e aniquilou os monstros restantes. Quando Lino percebeu a presença deles, ordenou que se revelassem imediatamente, mas Sasha tinha medo de que o futuro fosse arruinado. No entanto, Anos achou que essa era a maneira perfeita de descobrir toda a verdade. Então, ao se revelar, ele se transformou em um menino mais jovem e se apresentou como Enoshu. Mas Shin achou que ele parecia exatamente como Anos. Ao mesmo tempo, ele tornou os outros visíveis e começou a dizer que eles são artistas itinerantes. No entanto, até Lino achou que ele se parecia com Anos. Quando ele tentou dizer que era a versão mais jovem do Rei Demônio da Tirania, Lino achou que ele era um palhaço e começou a rir de seu rosto horrendo. Quando ela se perguntou como eles conseguiram entrar na Floresta dos Espíritos, Anos disse a ela que Misha havia rompido a barreira com sua magia. Tomando-os por palhaços, Lino tentou perguntar a Shin se eles podiam confiar neles, mas Anos hipnotizou sua mente, fazendo-o concordar imediatamente. No entanto, quando ele se perguntou por que eles estavam ali, Anos disse que vieram pesquisar sobre espíritos para sua próxima peça, e perguntou a Lino se ela poderia ajudar Lina com sua amnésia. Mas Lino revelou que sua amnésia era rara, e disse que ela pode até ser um caso perdido. No entanto, quando decidiu falar com Anos em particular, ela começou a lhe contar que Lina era a fada do amor, Fran, um espírito único que faz as pessoas se apaixonarem umas pelas outras, mas por outro lado, ela vagaria em busca de suas próprias memórias.
E quando finalmente descobrisse que é realmente uma fada do amor, sua magia deixaria de existir, e ela desapareceria naquele instante. Mas ao soltar essas palavras, uma árvore caiu no chão, e eles descobriram que uma besta maior ainda estava dentro da floresta. Imediatamente, Ray segurou sua boca, mas ao perceber que não podia sacar sua espada, Anos revelou que sua espada não podia ser invocada no passado. Então ele pediu a espada de Shin e a lançou para Ray. Quando ele a pegou, cortou a besta ao meio, impressionando Shin com sua habilidade. Mas quando tentou devolvê-la, Shin disse-lhe para ficar com ela. Pronta para restaurar a floresta, Lino lançou um feitiço que reviveu as árvores. Mas enquanto se perguntava como as bestas encontraram o caminho para dentro em primeiro lugar, Anos sugeriu que elas podem ter se infiltrado através da barreira mágica antes de ser criada. Nesse momento, as fadas chegaram e começaram a dizer que a avó espírito da floresta estava prestes a desaparecer, então todos visitaram o grande espírito da árvore. Quando o rosto apareceu diante deles, começou a dizer que era o espírito que concede aos humanos a sabedoria para sobreviver a grandes guerras. E enquanto folhas mágicas caíam sobre o grupo, a árvore lhes disse que estava concedendo a habilidade de lutar. Mas a folha se dissolveu ao cair sobre Anos, e a árvore percebeu que ele era definitivamente poderoso. Quando Anos perguntou por que o espírito da árvore estava prestes a desaparecer, ele revelou que os humanos não acreditam em sua sabedoria desde o fim da guerra. Isso a tornou inútil e começou a apagar sua existência. Naquele momento, ela desapareceu diante de seus olhos, dispersando-se em pequenas luzes. Com Lino sofrendo pela perda, uma lágrima caiu no chão, transformando a grama em ouro e fazendo surgir uma planta naquele instante. Nesse momento, uma árvore gigante emergiu do chão, subindo em direção ao céu, e eles perceberam que era o espírito da árvore Anunian. Dentro da classe do espírito da árvore, Anos disse a Lino que ficariam alguns dias na floresta, esperando aprender a história dos espíritos, então os deixaram na sala de aula. Alguns minutos depois, enquanto Anos decidiu procurar na biblioteca da floresta, na esperança de encontrar o livro com a página rasgada, ele pensou que estaria aqui em algum lugar, e disse a Rin que isso ajudaria a salvar Lino. Ao mesmo tempo, Lino e Shin entraram por um portão secreto e chegaram a um campo aberto. Mas quando ela começou a dizer-lhe para ser feliz o tempo todo, Anunian anunciou que um homem estava esperando para vê-la. Então, quando o encontraram, descobriram que ele era Erdmad, o inútil e imundo rei da morte flamejante que era estúpido demais para o próprio bem. Quando Shin se perguntou por que ele veio, ele começou a dizer que sabia onde estava o Deus Pai Celestial e que ainda estava determinado a colocar sua semente dentro de Lino para que ela gerasse o Filho de Deus que mataria Anos em 2 milhões de anos no futuro. No entanto, Shin já tinha ouvido o suficiente de suas besteiras e cortou sua arma. Mas Erdome não ficaria quieto, e começou a dizer que o Rei Demônio não tem fraqueza, mas ainda precisa de inimigos para se tornar ainda mais forte. Ele pensava que seu destino era tornar Anos mais poderoso criando novos inimigos, mas Anos tinha certeza de que ele já tinha perdido a cabeça. Quando ele começou a dizer que seu destino era ser o maior inimigo de Anos, ele pensou que o Filho de Deus seria um inimigo pior do que ele. Então, ele tentou persuadi-los a caçar Galha antes que ele colocasse sua semente dentro de Lino, até prometendo ser seu aliado nesse meio tempo. No entanto, Lino estava convencido de que ele era realmente um maluco, mas Shin achou que poderiam se livrar dele destruindo Galha, então concordou em segui-lo. Logo chegaram a um lago, mas Shin revelou que não conseguia sentir a presença de Galha em nenhum lugar da floresta. Então Erdmad começou a dizer que ele deve ser invocado, já que é um deus, e foi para o centro do lago. Enquanto Lino o seguia, ele convocou sua ampulheta da morte flamejante e o sangue dentro dela encheu seu corpo de dor. Em um instante, ele convocou grandes ampulhetas para cercá-la. E Erdmad revelou que ela estaria morta assim que a areia delas acabasse. Instantaneamente, ela se quebrou, e Shin destruiu o resto delas. Mas Erdmad começou a dizer que só poderiam invocar Galha se tentassem matar a futura mãe de seu bebê, já que ele já a marcou como um receptáculo. Imediatamente, ele convocou mais ampulhetas de seu chapéu, mas Shin as destruiu num instante e o apunhalou imediatamente. Mas assim que ele caiu, começou a acender, revelando que tudo isso fazia parte de seu plano, enquanto luzes explodiam dele. Lino percebeu que era o poder dos deuses, então Erdmad revelou que emprestou seu corpo a Galia depois de ser morto por Anos, e tinha certeza de que sua alma emergiria enquanto seu corpo estava morrendo. Esse era seu plano de contingência caso não conseguisse matar Lino, e ele achava que era um gênio louco afinal. Naquele momento, a luz começou a drenar sua alma, e enquanto ele descia no lago, eles perceberam que Galha havia tomado seu corpo. No entanto, Shin não se abalou e apontou sua espada para ele, pronto para acabar com ele naquele instante. Mas Galha invocou bestas divinas para a proteção. Enquanto ele começava a descender, as bestas voaram em direção a Shin, mas ele as aniquilou num instante e apareceu diante dele. Sem hesitar, ele convocou sua espada mata-deuses. Mas Galha começou a lhe dizer que o vazio em seu coração nunca poderia ser preenchido. Galia disse que sua fonte foi criada sem a capacidade de amar. Mas Lino o atacou instantaneamente, esperando silenciar sua boca inútil.
Mesmo assim, Galia estava ileso e começou a revelar que Shin era na verdade uma espada mágica que tomou a forma de um demônio, mas foi criada por demônios antigos para matar os deuses. Como ele não era nem humano, não poderia sentir nada, e Galia disse que ele continuaria a se sentir vazio para sempre. No entanto, ele ofereceu-lhe a capacidade de sentir emoções e disse-lhe para proteger o Filho de Deus em troca. Mas Shin cortou-lhe a cabeça imediatamente, dizendo que não precisa sentir emoções e que era leal ao Rei Demônio para sempre. Mas enquanto se desintegrava, ele se perguntou se reencarnaria em outro corpo. Mas Lino começou a dizer que ela lhe ensinaria como amar alguém. Ao ver isso, as garotas pensaram que o futuro estava prestes a mudar. Mas Anos se perguntou como tudo acabou dando errado. No dia seguinte, na floresta, Anos decidiu perguntar a Lino se mudar os rumores de um espírito que já existia a transformaria em um novo espírito e pouparia sua vida. Mas ela achou que era impossível, já que o espírito só conseguia existir por causa do rumor inicial. Ao ouvir suas palavras, Anos percebeu que mudar os rumores sobre Avos de Levia apagaria sua existência. Mais tarde naquele dia, Rei começou a lutar com Shin, mas enquanto desviava de seus golpes rápidos, Shin descobriu que Rei já havia descoberto suas habilidades com a espada, então ele recuou. No entanto, ele decidiu revelar uma nova habilidade, e Rei descobriu que ele desativou seu poder mágico. Mas quando ele balançou sua lâmina, conseguiu bloqueá-la, e uma brisa poderosa soprou da colisão. Quando Rei começou a pensar que bloqueou com sucesso o ataque, seu ombro foi cortado por um ferimento. Então Shin disse a ele que já o havia cortado antes da colisão. Após o treino, as fadas disseram a Anos que viram Erdimad indo em direção ao Reino Demônio. Então ele voou para o local com sua esposa favorita. Enquanto começavam a caminhar pela cidade, eles notaram uma criança que havia sido capturada pelo exército demoníaco, e Anos lembrou que ele era seu prisioneiro libertado, que estava na linha de sucessão ao trono do reino humano. No entanto, os demônios estavam sedentos por vingança, e o comandante decidiu arrastá-lo para a punição. Dentro da arena, o comandante começou a dizer que a criança seria punida pelas guerras com os humanos, e começou a espancá-lo como um covarde. Mesmo enquanto o garoto implorava por misericórdia, a raiva do comandante só piorava, e ele começou a pisar nele e até esmagou sua mão. Ao ver isso, Misha tentou pedir a Anos para salvá-lo, mas ele disse a ela que o passado reverteria assim que voltassem ao futuro, e sugeriu que ela considerasse isso um sonho. No entanto, quando o comandante decidiu queimá-lo, Anos finalmente teve o suficiente e fez o fogo se extinguir. O comandante perguntou quem ele era, mas Anos estalou os dedos, revivendo o garoto com um feitiço. Quando o comandante perguntou por que ele estava tentando salvar o garoto, dizendo que ele fazia parte do exército humano que destruiu o reino deles, Anos mandou ele calar a boca nojenta e disse que a guerra já tinha acabado. Quando o comandante ficou com raiva, ele levantou a mão para invocar uma chama escura e a lançou em sua direção, seguindo com mais fogos. No entanto, ao descobrirem que ele estava ileso, Anos começou a dizer que matar o garoto apenas continuaria a guerra, mas o comandante inútil achou que não tinha mais nada a perder. Assim que ele preparou uma chama pior, Anos a fez desaparecer apenas com os olhos. Naquele momento, o comandante percebeu que ele era o Rei Demônio da tirania, e eles decidiram prestar-lhe respeito. Decidindo perdoar os homens, Anos disse-lhes para se juntarem a ele 2000 anos no futuro para um mundo maravilhoso sem guerras. Alguns minutos depois, enquanto observavam o menino dormir, descobriram que a espada mágica da destruição havia sido ativada, e Anos pensou que deve ter sido convocada por alguém no passado que previu que ele voltaria para ela do futuro. Então ele a convocou da parede e ao tocá-la soube que poderia mudar o passado sem provocar o espírito do tempo. Naquele momento, o menino acordou e reconheceu Anos imediatamente. Quando ele revelou que seu exército foi atacado por dragões enquanto recuava, Anos percebeu que eles devem ter sido enviados por um inimigo. Então ele disse a Ygera que voltou do futuro e revelou que a única maneira de impedir que o passado o matasse quando ele retornasse era matá-lo e ressuscitá-lo imediatamente. Enquanto Ygeratte se perguntava como poderia ajudá-lo em troca, Anos disse-lhe para espalhar um novo boato sobre Avos de Levia, e o imprimiu em sua memória. Quando a espada da destruição estava prestes a desaparecer, ele ordenou a Ygeratte que salvasse o falso rei demônio e o fez se desintegrar naquele instante. Assim que a espada desapareceu, uma escrita apareceu na parede, e eles perceberam que era uma carta daqui do passado. Anos tentou revelar a carta inteira com sua magia, mas percebeu que estava sob um feitiço. Então, quando voltaram naquela noite, descobriram que a carta era para Anos, e ele pensou que poderia ter sido escrita pela deusa da criação, que era sua aliada divina desde o início da guerra. Enquanto ele se perguntava onde ela estava, pensou que ela poderia estar cuidando dele. Naquela mesma noite, enquanto visitavam um cemitério, Anos disse a Misha que seus homens estavam enterrados ali durante a guerra, que lutaram com ele para restaurar a paz no mundo. Ele estava dolorido por suas mortes, mas revelou que eles o inspiraram a se tornar mais forte e se tornar o rei demônio da tirania. Ele achava que o sacrifício deles não foi em vão, já que as guerras finalmente acabaram.
No entanto, Misha achou a visão muito deprimente e lançou um feitiço de flor branca, transformando-o em um belo jardim. Quando finalmente encontraram Erdevand, descobriram que ele estava em uma reunião com Zeke e estava revelando seus planos para tomar os poderes divinos de Galia e utilizar os rumores sobre Avos de Levia a seu favor. Assim, enquanto começavam a voar em direção à floresta, Anos percebeu que os rumores sobre Avos de Levia estavam apenas começando. 2 milhões de anos atrás, Canon pediu a Shin para ser seu braço direito enquanto ele fingia ser o falso rei demônio, dizendo que era a única maneira de salvar Anos quando ele reencarnasse. Ele revelou que os humanos já estavam criando um plano para matá-lo e achava que essa era a única maneira de salvá-lo e impedir futuras guerras. No entanto, Shin achou sua desculpa uma besteira e quase o eliminou, irritado com a visão de seu rosto inútil. Ele disse a ele que permaneceria fiel a Anos e se reencarnaria no futuro para se reunir com ele. Mas assim que ele saiu, Lino pensou que estava apaixonada por ele e correu em sua direção. Quando ela começou a dizer que ele era o amor da vida dela e seu daddy do Discord, Shin disse a ela que estava pronto para se reencarnar, tendo matado todas as bestas divinas na floresta, e achava que Galia estava tão boa quanto morta. No entanto, ao oferecer realizar seu desejo final antes de sua morte, ela lembrou-se do sonho de infância e pediu que ele se casasse com ela. Então, ao concordar, eles decidiram se casar e Onunion anunciou que Shin agora era o rei dos espíritos. Algumas semanas depois, quando Shin descobriu que Lino havia adoecido, Onunion revelou que estava grávida e que a criança era uma combinação de magia demoníaca e magia espiritual. Ela pensou que a noite de desenvolvimento da trama tinha criado o bebê, mas tinha medo de que ele desaparecesse após nascer, já que não havia rumores para mantê-lo vivo. No entanto, Shin decidiu nomear o bebê Misa, então Lino deu a ele uma página do livro das fadas, dizendo que era um feitiço espiritual, e pediu que se reunissem no futuro quando ele reencarnasse. No entanto, quando ele partiu, Lino revelou que pretende fazer do bebê a mãe de todos os espíritos, esperando sacrificar sua própria vida. Mas naquele momento, Erdevand apareceu diante de seus olhos, justo quando Shin estava prestes a se reencarnar. Quando as fadas apareceram para avisá-lo dizendo que ela estava em perigo, Shin percebeu que Galia devia ter retornado. Ao mesmo tempo, Erdevand começou a dizer que o bebê de Lino era o filho de Deus e que Shin foi apenas usado como um receptáculo. Quando Lino pensou que era impossível, ele revelou uma página do livro das fadas, dizendo que a fonte do bebê foi criada com rumores do falso rei demônio e que era seu destino derrotar Anos quando fosse mais velha. Imediatamente, ele lançou um feitiço sobre ela e convocou o bebê para fora, mas Lino conseguiu invocar novos espíritos e pediu que levassem o bebê para o futuro. Então, os espíritos convocaram um cesto para o bebê, mas Shin apunhalou Erdevand antes que ele percebesse, dissipando-o de uma vez. No entanto, Lino havia enfraquecido e disse a ele que o bebê era o filho de Deus. Naquele momento, começou a ascender em direção a um portal, e Lino disse a Shin para eliminá-la se ela se tornasse uma inimiga. No entanto, Shin estava determinado a proteger o bebê e prometeu espalhar rumores de que Avos de Levia era o verdadeiro rei, percebendo que era a única maneira de manter o bebê vivo. Esta foi sua maneira final de honrar sua memória, e ele pensou que salvar o bebê era a coisa mais importante do mundo. Quando a alma dela deixou o corpo, o bebê desapareceu, e o campo transformou-se em um belo jardim. Com Lino enterrada, ele cravou sua espada no local, marcando-o como seu túmulo, mas estava triste por nunca mais vê-la. Nesse momento, o feitiço do tempo se quebrou, e Anos e o grupo descobriram que estavam de volta ao mundo real. Mas naquele instante, Anos percebeu que tinha descoberto a solução. Enquanto começavam a correr pelo corredor, na esperança de encontrar a espada mágica da destruição, uma voz anunciou que um estudante seria morto a cada hora até que Anos se revelasse. No entanto, Anos achou que era uma mera distração e lançou um manto mágico sobre os gêmeos enquanto eles se ofereciam para resgatar os estudantes. Enquanto isso, no castelo, quando Anos apareceu diante da professora deles, a comandante e seu exército apareceram, pensando que eles estavam realmente escondidos, e ordenou que seus homens lançassem um ataque. Mas quando Ray cortou a chama, ele quebrou a espada dela e a apunhalou de uma vez, matando-a naquele instante. Nesse momento, Anos apareceu diante dos homens e os imobilizou instantaneamente antes de transformá-los em pedra. Poucos minutos depois, quando finalmente encontrou Avos de Levia, ela revelou seu rosto e perguntou-se como ele conseguiu encontrá-la. No entanto, Anos não estava com paciência para suas besteiras, e quando Ray apareceu naquele momento, ela percebeu que ele enviou seus clones para outra sala. Mesmo assim, ela pensou que tinha a vantagem e revelou que Igerato foi capturado e seria executado em breve. Mas Anos achou que ela estava tentando ganhar tempo para roubar a espada mágica da destruição. Enquanto ele se preparava para liberar seus poderes, ela ordenou a execução de Igerat. Na arena, Misha e Sasha começaram a se perguntar como iriam desviar a atenção de todos para resgatar Igerat. Mas quando o comandante lançou Gelgraze em direção ao céu, ele o dispersou ao redor da arena, queimando Melrheis em vez disso e libertando as correntes de Igerat. Chocado com a cena, Melrheis começou a se perguntar se tinha perdido a cabeça, mas Daivadur revelou que era um apoiador do verdadeiro rei demônio. No entanto, Melrheis achou que merecia ser executado por sua traição e ordenou a Gaius que eliminasse todos os estudantes.
Em um instante, Gaius apareceu diante deles, pronto para matá-los todos, mas outro estudante o atingiu com Gale Grace e seguiu com mais ataques. Ao mesmo tempo, os outros estudantes começaram a lançar Gale Grace, atingindo todos os imperadores. Enquanto Meliais voava em direção ao céu, Daevaduro seguiu com Gale Grace, mas ele cancelou seu ataque. Então Higuerat apareceu para dar apoio, e quando Daevadur lhe deu uma espada, ele percebeu que era o mesmo comandante que o derrotou há 2 milhões de anos. Determinados a vencer a batalha, eles avançaram ao mesmo tempo. Mas quando Meliais cancelou Gilgraze novamente, Higuerat quebrou seu escudo. Nesse momento, Misha liberou todo o seu poder e começou a transformar os imperadores em blocos de gelo. Quando os imperadores foram todos derrotados, Anos disse a Avos que ela já havia perdido sua vantagem e Rei quase cortou seu rosto. Foi então que ela percebeu que eles já tinham ido para o passado, mas Anos estava pronto para aniquilá-la. Quando ela começou a dizer que já tinha visto o futuro, Rei tentou acabar com ela, mas ela lançou um raio à sua frente. Imediatamente, Anos lançou escuridão sobre o escudo dela e se teleportou para o espírito do desaparecimento. Ao notar o Rei Espírito, ele revelou seu rosto e Anos percebeu que ele era realmente Shin. Nesse momento, ele sacou a espada da separação, dizendo que traiu sua confiança. Então Shin liberou toda a sua magia na espada. Quando estava pronto para atacar, uma aura sombria o envolveu, então ele brandiu sua espada e causou uma poderosa erupção. No entanto, quando a fumaça se dissipou, Anos conseguiu apenas um corte, e ele quebrou a espada instantaneamente. Sem querer matá-lo, ele começou a dizer-lhe para ficar vivo por Misa, e disse que ela precisa dele como pai quando sua fonte for separada de Avos de Levia. Enquanto Shin achava que suas palavras faziam sentido, ele finalmente concordou em permanecer vivo. Ao mesmo tempo, ele percebeu que nunca deveria ter criado os rumores em primeiro lugar. Enquanto ela o queimava com Dejeged, Rei notou o colar brilhante dela e pensou que Misa estava lutando para se libertar. No entanto, Avos achava que o espírito dela estava totalmente suprimido e disse-lhe para desistir. Galia apareceu diante de seus olhos, dizendo que toda a batalha estava de acordo com a palavra divina. Ele disse a Rei que já destruiu todos os seus clones e que era hora de ele encontrar seu criador. Então, com Avos, mas Anos já tinha voltado sua atenção para Galia. Quando ele saiu da parede, começou a dizer que era invencível e que tinha controle sobre o mundo. Para revelar o poder de um deus, ele começou a brilhar com uma aura dourada e liberou suas asas, gravando feitiços nas paredes. Ao começar a dizer que era o deus deste mundo, tentou atacá-lo, o fogo subiu mais alto e ele puxou uma espada divina da chama. De imediato ele atingiu sua armadura, e Shin descobriu que o feitiço espiritual de Lino havia caído. Porque ele estava tentando se apegar ao passado. De imediato, o fogo o consumiu, e Galia pensou que ele estava preso. Mas ele desapareceu instantaneamente, e descobriu que Lino tomou o corpo de Lina. Naquele momento, ela transformou seu corpo e começou a dizer que Shin desenvolveu sentimentos, e que o bebê deles não era um milagre divino. Quando Galia convocou o fogo queimar ainda mais, eventualmente destruindo as fadas. Naquele momento, o grande espírito da árvore emergiu do chão e finalmente apagou as chamas. Enquanto Lino se perguntava como ela conseguiu voltar, revelou que tomou emprestado o corpo de um espírito. Sem hesitar, ele a dividiu novamente e continuou dividindo até que se partisse em pedaços. Nesse momento, ele convocou uma nova espada, pronto para acabar com ele de vez, e esculpiu um símbolo que o selou dentro de um monumento de pedra, impressionando Anos. Ao mesmo tempo, vendo que ele não poderia derrotá-la, ela começou a dizer-lhe para se render, mas ele disse que nunca poderia desistir de Missa. Enquanto ela se preparava para destruir sua fonte final, Rei convocou o poder da espada do Deus Espírito e lançou a presa do céu sobre ela, destruindo seu escudo e separando-a com sucesso de Misa. Feliz por ver sua amada de volta, Rei disse a Avos que ela não sobreviveria por muito tempo, mas ela revelou que até mesmo Missa desapareceria junto com ela. No entanto, Missa achou que seu fim valia a Gilgraze sobre ela, mas Rei o cortou, junto com seu rosto horrendo. Naquele momento, o feitiço tornou-se instável, mas Avos reviveu diante de seus olhos, revelando que já havia encontrado a espada da destruição. Uma energia sombria o destruiu. Nesse momento, o feitiço se quebrou, e Anos apareceu diante dela, mas ela desviou do monumento de pedra. Quando ele disse que estava pronto para acabar com a existência dela, Shin e Lino se juntaram a ele para dar apoio. No entanto, ela pensou que já tinha a vantagem, e disse a ele que a espada era suficiente para destruí-lo. Ao mesmo tempo, eles começaram a liberar seus poderes, então Anos fez os outros desaparecerem enquanto o teto desabava. Imediatamente, eles lançaram Gilgraze e explodiram todo o castelo. Quando Avos lançou Jurast, Anos o dissipou, e quando ela tentou capturá-lo com correntes flamejantes, ele as destruiu com Igunias. Em um instante, ele parou o ataque dela e até pegou a espada da destruição. Mas quando ela lançou a maldição sombria sobre ele, o chão se transformou em uma lava escura e começou a sugá-lo até que ele desapareceu. No entanto, ele perfurou a fonte dela antes mesmo que ela percebesse. E enquanto ela se perguntava como ele conseguiu sobreviver, ele disse que ela nunca poderia derrotá-lo em 1 milhão de anos, e destruiu a fonte dela naquele instante. No entanto, ela não se renderia e lançou um pedaço de monumento de pedra em direção ao céu.
Quando se despedaçou, Galia apareceu diante deles e disse que era hora de destruir o mundo. Nesse momento, Avos terminou sua própria existência, e enquanto o chão começava a tremer, um castelo antigo emergiu do solo. Galia revelou que finalmente estava trazendo o mundo ao fim, e decidiu invocar a deusa da destruição, e a espada antiga começou a se dissolver. Quando a escuridão apareceu sobre a lua, espalhou-se pelo mundo, lançando sombras escuras do céu e dissipando o corpo de Avos. Nesse momento, o mundo se transformou em um feio tom de preto e branco, e quando Anos apareceu diante de Galia, ele disse que nunca permitiria que o mundo fosse destruído. Quando Galia se perguntou como ele estava vivo, Anos disse que ele era o verdadeiro Deus e prometeu destruir sua existência para sempre. No entanto, Galia pensou que o destruiria primeiro e avançou contra ele. Mas Anos apunhalou sua fonte e decidiu fazer um contrato com Erdimad, oferecendo-lhe os poderes de Galia em troca de sua lealdade. Este era o desejo de Erdimad por 2 milhões de anos, e ao concordar em servi-lo, eles assinaram o Pacto Zect. Então Anos começou a transferir todos os seus poderes e separou suas fontes, transformando Galia em um inseto feio. Nesse momento, Erdimad apareceu, feliz por ter recuperado o controle sobre seu corpo. Quando começou a dizer que Anos era seu novo herói, ele destruiu o inseto imediatamente. Naquele momento, a cidade antiga desceu ao solo e o céu foi restaurado. Com a batalha finalmente terminada, Missa notou sua mãe, e ela lhe disse que estava feliz por finalmente conhecê-la. Nesse momento, ela começou a desaparecer, pois sua magia havia se esgotado, mas a visão deixou Missa muito triste. E quando ela começou a chorar para que sua mãe voltasse, Anos apareceu diante de seus olhos e prometeu restaurá-la. No entanto, ele achou que ela precisava ser salva primeiro, pois sua fonte estava quase se dissipando. Enquanto ele lançava um feitiço de ressurreição, Ray a cortou imediatamente, então ele começou a dizer que a transformaria em um novo espírito e criaria uma nova tradição para ela como um espírito puro reencarnado. Então ele revelou que o boato já estava sendo transmitido desde o passado, e que como ela se tornaria um espírito independente, Lino poderia ser revivido. Naquele momento, luzes mágicas apareceram diante deles e restauraram Lino à vida. Antes de muito tempo, Missa também apareceu e ficou feliz por se reunir com sua mãe. No dia seguinte, quando Anos anunciou a toda a cidade que a paz foi restaurada aos reinos, ele prometeu protegê-los de todas as ameaças. E enquanto seus companheiros cravavam suas armas no chão ao mesmo tempo, ele jurou matar todos os novos inimigos que chegarem à cidade. Algumas horas depois, quando os gêmeos se perguntaram por que foram poupados pela deusa da destruição, Anos percebeu que todos deveriam ter sido mortos, mas se perguntou como foram poupados. Depois de invocar sua espada, ele disse que era a única pessoa possível que poderia ter ativado Venisgnir antes de reencarnar, mas se perguntou por que essa parte de suas memórias havia sido apagada e percebeu que algo estava extremamente errado.